Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e é com muito prazer que hoje estou proporcionando aqui um encontro que é muito requisitado na internet pelos fãs, tanto de Friends como de How I Met Your Mother. Primeiramente, eu tenho o prazer de receber aqui novamente o cara que, segundo a descrição do seu próprio Twitter, é um viúvo de Friends, mas que também gosta muito de How I Met Your Mother. Luke, mande o seu olá aí para a galera. Fala galera do Spidercast, como é que vocês estão? Tô de volta aqui, fazer mais uma participação. Quem já ouviu os outros episódios sabe que realmente Friends é a minha série favorita. Mas eu amo muito a How I Met Your Mother também. Eu até faço umas brincadeiras comparando uma com a outra, mas as duas têm um grande espaço no meu coração. Tanto que eu já assisti tanta série que eu nunca tenho um top 5, eu tenho um top 4 de séries e duas delas é Friends e How I Met Your Mother. Então tem espaço para as duas, dá pra gente amar as duas e é isso que a gente vai conversar aqui hoje no episódio. Com certeza. E por último, mas não menos importante, ele que a princípio não gostou do final de How I Met Your Mother, mas depois passou a gostar. Embora seja um grande fã da série, ele também aprecia bastante a série Friends. Vitor, seu salve pra galera. Olá, eu sou o Vitor Vaz, é um prazer inenarrável estar aqui conversando com vocês dois. E olha, durante muitos anos, eu sempre preferi Friends também. Mas eu vou te confessar que acho que por estar fazendo tanto vídeo assim de How I Met Your Mother, eu tô numa fase que eu acho que How I Met Your Mother conversa mais comigo. Mas aí acho que a gente vai discutir um pouquinho mais sobre o episódio, né? Agora, que é uma delícia falar sobre essas duas séries, isso é. E é muito legal trazer vocês dois aqui, né? Porque um participou do episódio de Friends, outro participou do episódio de How I Met Your Mother, né? E juntar essas duas pessoas aqui é muito da hora, cara. Cara, tem até uma coisa engraçada, porque há um tempo atrás eu fazia muito vídeo de How I Met Your Mother também, eu dei uma parada. Quase todo vídeo que eu fazia, teve uma vez que eu fui fazer uma live também, pedi indicações de convidado, e o tanto de gente que pediu pra eu convidar o Vitor pra participar, caraca, eu só não demais. chamei, cara, porque eu já tinha chamado uma galera, já tinham concordado, e aí eu acabei sabendo do seu nome depois. E fui ver vários vídeos seus que são maravilhosos e eu coloquei na minha cabeça, a próxima live que eu fizer de How I Met Your Mother, eu vou chamar ele. Mas acabou que eu nunca fiz. Fico meio sem graça. Eu te conheci justamente nos vídeos de How I Met Your Mother, cara, que eu já peguei ali algumas informações que durante os episódios eu ia esquecendo, né? E ia falar, putz, cara, deixa eu ver aqui, sei lá, a história completa da Lily, por exemplo. Aí eu vou até o seu vídeo e tal, vejo, porque é muito bom, cara. Obrigado, cara, obrigado. Esses vídeos aí, eles deram um trabalho, mano, porque eu acho que eu fiquei umas 2 semanas, tipo, acordava, dava play em How I Met Your Mother com um caderninho do lado pra anotar tudo que era informação de cada um dos personagens, episódio, minuto. Não, umas 2 semanas de loucura, assim, na minha vida pra fazer esses vídeos. Porque... então, não é uma série que é cronológica, né? Então, sei lá, às vezes uma informação que tá na segunda temporada, sei lá, só vai conversar com outra que tá na 8ª. Exatamente, cara. Isso foi muito difícil de montar. É complicado. Eu tenho muito orgulho desses vídeos aí, mas que deu trabalho, deu, né? Mas é legal, né, cara? Porque eles marcam assim, e as pessoas têm como referência, né? Então, sei lá, se elas querem ver essa espécie de documentário, elas vão no seu vídeo, sabe? É muito legal isso. Isso é legal, mano. E eu já contei isso antes, né? Friends era uma série que eu assistia esporadicamente, né? Na televisão, quando passava e tudo mais. Mas eu peguei pra maratonar pra valer mesmo durante a pandemia, lá quando foi lançado o HBO Max aqui no Brasil. E assim que eu terminei, eu fiquei tão maravilhado com aquilo que eu assisti, tipo, deu uma satisfação tão grande ter assistido Friends, que aí eu fui, primeiro, né, me falaram, agora que você gostou de Friends, assista How I Met Your Mother, né, Sim. Que é normalmente a indicação clássica que o pessoal fala, e aí eu fui assistir How I Met Your Mother também, e nessa época eu fui atrás de vídeos de pessoas que falavam sobre essas séries que eu tinha acabado de assistir, e foi quando eu caí, tanto no canal do Luke como no canal do Vitor. Caramba, que demais. Muito legal esse ano, muito doido. Cara, eu comecei a ver Friends, eu acho que eu tinha, não sei, uns 14 anos, talvez. E assim, cara, é paixão, não tem como resumir. Eu acho realmente muito esquisito as pessoas que têm esse asco com Friends hoje em dia, sabe? Porque não tem graça, porque é superestimado. Eu falo, cara, que série é essa que vocês estão vendo? Porque eu não vi a mesma coisa. Sim. A galera, eu entendo que muita gente da nova geração, assim, tem uma certa resistência por ser, principalmente nas primeiras temporadas, né?
que é década de 90 e tal. Mas eu acho que muita gente vai pela modinha, sabe? De, eu quero ser do contra, eu não sou igual a todo mundo, então eu odeio Friends. Virou moda odiar Friends. Né? Eu acho que daqui a uns anos, How I Met Your Mother também vai se tornar tão... Não que ela já não seja, né? Mas vai se tornar um marco histórico, que hoje eu sinto que ela é mais recente ainda, né? Faz 10 anos só que acabou. Mas vai chegar o momento que as pessoas também vão falar a mesma coisa de How I Met Your Mother, cara. Eu acho que é cíclico essa parada. E aí vão parar de odiar Friends, vão começar a odiar How I Met Your Mother, e vai surgir uma outra depois, e assim vai indo. Com certeza. Infelizmente, eu acho que isso pode acontecer a partir do momento que um dos 6 atores falecer, sabe? Sim. E aí, nossa, Friends sempre foi a melhor série de todas, e tal, e aí o pessoal vai começando a redescobrir e vai acontecer isso que o Luke falou mesmo. Isso é verdade. Galera, deixa eu só dar 3 recados aqui para o pessoal que nos escuta, e aí a gente segue com bate-papo, tá? Que o primeiro deles, né, é que a gente tem aqui a nossa tradicional parceria com o Kitsune da Canicos Moda Nerd, que é uma loja que vende aí focado única e exclusivamente no super-herói brasileiro. Ele vende camisetas e outros artigos aí. O número do WhatsApp dele tá aqui na descrição. Se vocês quiserem, também podem usar o nosso cupom de desconto para alguma compra lá no site da Canicos também, vai nos ajudar bastante. E o segundo recado que eu quero dar é pra galera que é aí da minha cidade de Guarulhos ou de regiões próximas. Dia 16 de julho a Mandrake Produtora está organizando o Guarulhos Emo Festival, que vai trazer aí diversas bandas emos aí do começo dos anos 2000. Já temos confirmado aí Evo 84 e Glória, e outras 4 bandas, se não me engano, vão fazer parte desse set, que vão ser confirmadas aí com o tempo lá no Instagram da Mandrake Produtora. Eu espero vocês lá, porque eu vou estar lá fazendo a cobertura deste evento. E por último também, né, o Spidercast foi credenciado para o Anime Friends. Eu estarei lá nos dias 14 e 15 de julho. Aguardo todos vocês lá e esperem também uma cobertura aqui do podcast. Eu enfatizei aqui, né, que embora cada um tenha o seu principal atrativo em seus respectivos canais, né, o Luke com Friends e o Vitor com How I Met Your Mother, tanto um como o outro já fez conteúdo da série oposta, por assim dizer, né? E a ideia dessa conversa também não é fazer um debate sobre qual é a melhor, mas é uma perspectiva de curiosidade mesmo, envolvendo ambas as séries, semelhanças e também as diferenças que existem, né? E se você abrir o podcast, você que nos escuta, esperando ser uma competição, lamento te desapontar, mas não vai ser isso que vocês vão ver aqui, tá bom? Eu acho que a gente só tem a perder. Se a gente fizer as comparações, a gente só tem a perder, porque as duas séries acredito que até se complementam, assim. Não só uma foi inspirada na outra, mas eu não sei, cara, acho que em processos narrativos, em termos de contexto, sobre o que as séries falam e representam para uma certa época, uma conversa mais com a geração dos anos 90, outra conversa mais com a geração dos anos 2000, acho que fazer essas competições, assim, em termos de brincadeira e tal, aí é bacana, aí é legal. Agora, se é para levar a sério, aí, cara, a gente não tá mais na 5ª série, né? Exatamente. Com certeza. E é isso, né? Porque as duas séries também, elas têm uma proposta um pouco diferente, porque Friends é muito mais voltada a experiências que você vive com seus amigos, a uma fase ali da nossa vida, né? Dos 20 e pouco aos 30 e poucos. A gente tá encontrando os amores, encontrando empregos, né? Tá tentando se encaixar ainda. E a importância dos amigos, isso. Por isso que o nome da série é Friends, né? E já How I Met Your Mother não, é uma história de amor que mostra a importância dos amigos nessa história de amor, que é a história do Ted, e essa fase também de ele buscando esse amor. Mas eu sinto que é uma proposta diferente, então nem cabe tanto essa comparação que a galera vive fazendo. Total. E acho que mais do que isso... desculpa. Não, só ia complementar que essa comparação, às vezes, afasta as pessoas de assistir as duas séries, porque acaba criando essa coisa negativa que as pessoas colocam nas comparações, sendo que são duas séries incríveis. Certeza. E assim, também uma coisa que eu quero complementar aqui no podcast também, né? É que o meu papel hoje aqui vai ser só um intermediador. Eu tô mais interessado em escutar digamos, entre aspas, debate de vocês dois do que, de fato, comentar alguma coisa. Mas vamos lá. Mas a sua opinião, Alfredo, de alguém que começou a ver recentemente, assim, eu acho que é muito interessante, porque assim como o Luke, cara, a gente tá nessa, assim, eu e ele, né, há muitos anos. Eu assisto Friends há muitos anos, How I Met Your Mother há muitos anos também. Então, eu conheço poucas pessoas que começaram a ver recentemente Friends, sabe?
Então, sei lá, a opinião de alguém fresco, digamos assim, é interessante para dar mais essa diversidade, assim. Não, com certeza. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não só assisti essas séries, como eu também fui atrás de outras sitcoms também com essa mesma pegada, né, na época. Então, The Big Bang Theory foi uma série que eu assisti. Recentemente eu terminei de assistir Seinfeld também, que é uma série mais antiga que Friends e que, pelo que eu sei, também influenciou muita coisa de Friends também, né? Eu, particularmente, fiquei um pouco amargo com Seinfeld, mas não é um episódio pra falar sobre isso, mas depois eu posso até comentar pra vocês o porquê. Mas nenhuma dessas séries que eu assisti, nenhuma me marcou tanto como essas duas. Friends e How I Met Your Mother, elas têm uma parada que, putz, me prenderam ali do começo ao fim. Tinha aquela coisa de, nossa, assisti esse episódio, já quero assistir o próximo. E tem alguma que você prefere? Ou não? Cara, é muito complicado. De verdade mesmo, é difícil fazer essa pergunta, é difícil ter uma resposta exata, e é até torturante tentar achar uma resposta exata, porque ambas as séries, elas têm qualidades e elas têm talvez alguma coisa ou outra que me incomode, mas por mais que elas sejam muito parecidas, elas têm suas diferenças. Friends, ele é muito bom no carisma dos personagens, não que How I Met Your Mother não seja. E é uma história, só que ela é uma história um pouco mais simples, mas ela é consistente, né? Em nenhum momento de Friends eu pensei, putz, isso aqui tá um pouquinho abaixo aqui do esperado, do que tava lá antes. Não, foi uma série, tipo, começou num ponto e só foi subindo. No caso de How I Met Your Mother, você tem uma história muito mais complexa. Você tem o sentido da curiosidade plantado logo no primeiro episódio. De que quem é a mãe? Quem é essa pessoa? Né? E vários acontecimentos que são conectados um com o outro, que nem você comentou no começo do episódio, né? Você falou que às vezes uma fala de um personagem só vai se conectar numas 3 temporadas lá na frente, né? E isso é muito foda. Eu que gosto de narrativa, acho isso muito foda. Só que em um determinado momento, com certeza, caiu um pouquinho a qualidade. E não o suficiente para eu desgostar da série, mas eu reconheço que caiu. Mas então, tipo, você tem uma história muito mais complexa, muito mais bem trabalhada, só que a outra é um pouco mais simples, só que ela se mantém consistente até o final. Você entende o que eu quero falar? E por que eu não consigo escolher entre uma e outra? Não, mas é bem por aí mesmo. Eu me conectei mais com Friends, eu assisti Friends há muito mais tempo, e assisto há muito mais tempo também. Eu não lembro quando exatamente, mas tipo, há muitos anos atrás, quando eu tinha TV a cabo em casa, eu nem lembro quando que foi isso, eu comecei a assistir pela Warner. Episódios aleatórios também, e só fui assistir na ordem quando entrou na Netflix. Isso também até muitos anos. Então, aí eu acabei me conectando muito. E How I Met Your Mother foi assistir muito tempo depois também, porque as pessoas falavam dessas semelhanças e tal, e acabei assistindo. E o grande negócio, que você comentou que você nunca achou nenhuma outra série como essas duas, é que eu não digo que Friends e How I Met Your Mother são as melhores séries de comédia porque tem o melhor humor em relação a todas as outras séries. Tem séries que são extremamente engraçadas, tanto quanto, às vezes, até mais. Só que não é questão de risada, né? De dar risada. Não é muito por isso. É a questão, tipo, dos personagens. A gente se conecta com eles, sabe? Sim. É uma coisa que eu mais queria na minha vida. Se eu pudesse ter um desejo aleatório, assim, eu queria sentar no Central Perk e tomar um café com os friends. Nossa. Eu queria ir para uma balada com o Barney, com o Ted e com o Marsh, sabe? Eu queria estar no meio dessas pessoas. E é isso que faz a diferença. As outras séries, eu gosto das histórias, eu dou risada. Mas esses, eu gosto dos personagens e eu queria ser amigo deles. Sabe? Essa conexão que traz é o que cria esse vínculo com essas séries. Pra você ter uma ideia, uma história boba aqui, né? Eu tô fazendo curso de inglês recentemente, né? E eu fui fazer uma prova e a prova era uma redação, né? E eu tinha que contar com uma viagem que eu fiz, uma viagem imaginária, no caso, né? Aí eu coloquei, de tão conectado que você fica com esses personagens, eu coloquei lá, tipo, I went to the beach with my friends Ross, Rachel, Joel, Chandler and Monica. E Phoebe. E aí a professora, na hora, quando foi corrigir, ela colocou assim o ponto correto lá e depois colocou assim do lado. Saquei a referência. Mas é isso. Mas é isso, cara. É que, tipo, você se conecta com o personagem ao ponto que você se lembra dele até nesses momentos, né? Sim. Agora, eu acho muito curioso, eu não sei se o Luke percebe isso nos vídeos dele, mas eu sei que vai parecer meio bizarro, mas assim, vocês estão meio por dentro, assim, de One Piece ou Naruto?
Cara, eu comecei a assistir Naruto esse mês. Tô na primeira temporada ainda, mas One Piece eu nunca assisti nenhum episódio ainda. É a próxima. Então, One Piece eu acompanho semanalmente. Ô, louco. É porque, assim, o Naruto, no Brasil, ele é muito mais popular que o One Piece, né? Não tô falando de ser melhor, mas é mais popular. E eu sinto que How I Met Your Mother no Brasil é muito mais popular que Friends, ao menos nesse momento que a gente tá vivendo. Eu concordo com o Luke, acho que é uma coisa meio cíclica e tal, mas eu sinto que, acho que How I Met Your Mother, por ter essa narrativa mais diferenciada, né, de flashbacks e não sei o que e tal, de vira e mexe, coisas assim, eu acho que torna a série mais apelativa para um público mais jovem, né? Sim, total. E acho que faz, assim, eu acho que para começar, a grande diferença entre Friends e How I Met Your Mother é que uma tem protagonista e a outra não, né? No caso de How I Met Your Mother, você tem dois, que é o How I Met Your Mother, né, que é o Ted, e a Mother, que é a Tracy, que só aparece lá no final. Enquanto que Friends tem sim um protagonista, que é a Rachel, né? Ao menos nos olhos dos próprios produtores, né? Mas assim, não é ao mesmo tempo uma série que é focada nela, né? Ela começa um pouco focada na Rachel, mas depois meio que vai seguindo e tal, e o Chandler e a Mônica meio que vão roubando a cena. Mas eu acho que, enfim, tipo, eu concordo com esse salto de qualidade que existe em Friends. Eu acho que a série, ao menos para mim, assim, ela atinge o auge na quinta, sexta temporada. Eu gosto bastante da sétima também. E How I Met Your Mother, eu acabei de rever a série inteira pela, acho que terceira vez ou quarta vez. Eu entendo que dá uma caída braba na última temporada. A oitava também tem vários episódios que são meio passáveis. Mas acho que o que é grande apelativo para a série como um todo são esses momentos que Friends tem pouco, né? Que são as cargas dramáticas. Total, onde você sente que a série está conversando com você, realmente. E não só o narrador, mas que aquilo é como se fosse um manual de conselhos para a vida, né? Enquanto que Friends, eu acho que tem isso, mas não se preocupa em mostrar isso de forma narrativa. Inclusive, eu tava vendo um vídeo do Vitor que ele fez, acho que foi o último que ele fez que ele lançou analisando a temporada de How I Met Your Mother, e eu fiquei mal, viu? Eu tô muito cara? TED naquele momento, cara. Por quê? Eu tô vivendo o TED daquele momento. Tá complicado, cara. Mas assim, tipo, o que eu acho que também acontece para essa popularidade maior de How I Met Your Mother é porque Friends, ele foi um pouco prejudicado por muito tempo aqui no Brasil. Por que eu digo que ele foi prejudicado? Para começar, a questão da dublagem. Eu sei que muitos de vocês preferem assistir legendado, mas tem a galera que só assiste dublado. E essa série, por muito tempo, ela só teve dublagem a primeira, a segunda, a terceira e a última temporada. Sim. As outras não eram dubladas, né? E ela só passava aqui no Brasil essas temporadas que eram dubladas. Para você ter acesso às outras temporadas, por muito tempo era só pela TV a cabo ou pelos DVDs, né? Depois, eu acho que o que facilitou muito foi a chegada dessa série no streaming. Aí talvez equilibrou um pouco a coisa, mas por muito tempo o Friends foi um pouco prejudicado aqui no Brasil por conta dessas más decisões. Não é nem só isso, a dublagem de Friends é horrível. Horrível, cara, horrível. Eu amo os dubladores brasileiros, tem uma galera ali no elenco da dublagem que são maravilhosos, tem trabalhos, assim, excelentes, mas Friends não rola dublado, cara. Eu não conheço uma pessoa que gosta de Friends dublado. Quem gosta tá maluco. Porque... Eu acho que o Alfredo gosta, cara. Eu gosto. Você tá doido, Alfredo. Você tem que assistir legendado, pelo amor de Deus. Cara, a direção de Friends, da dublagem de Friends foi muito fraca, porque perde muito o tom cômico das coisas, perde muito o timing das piadas, perde muito nas traduções também que são feitas. Foi feito de qualquer jeito, cara. Já vi umas reportagens, umas entrevistas da época que fala que a dublagem de Friends foi feita de qualquer jeito. Eles dublaram a primeira, a segunda, a terceira e a última, e, tipo, dane-se, ficou assim por anos. E aí, quando decidiram dublar as outras, em vez de redublarem tudo, falou, não, vamos dublar só da quarta até a nona. Então as dublagens mudam, sabe? E isso desconecta total os personagens. Isso ou não? Não, eles poderiam redublar. Eles poderiam... a questão do contrato seria... eles não conseguirem pagar a dublagem das primeiras temporadas porque pertence a um outro estúdio. Mas eles poderiam redublar tudo, sabe? Só que eles não quiseram. Eles decidiram não redublar. Então, cara, isso matou a série, mano. Eu gosto da dublagem, mas eu concordo com tudo que você falou. Eu concordo que é problemático essa mudança de dublagem, né? Tanto que quando eu assisti, quando teve... Eu falei isso porque recentemente eu entrevistei o dublador André Sauer, que é a segunda voz do Chandler, né? Certo. E assim, eu comentei isso com ele também, né? Eu não acho a segunda dublagem de Friends ruim.
Mas ela é. A gente sente um choque quando você tá lá, principalmente quando você tá maratonando. Você tá na terceira temporada, muda pra quarta e de repente trocou todas as vozes, você sente um impacto. Sente. Então é difícil de você se acostumar. Depois eu acabei me acostumando e eu até que aprendi a gostar dessa dublagem, né? Inclusive gosto muito do trabalho do André como Chandler, né? Até uma curiosidade, quando eu tava entrevistando ele, parecia o tempo todo que eu tava falando com o Chandler. Ficava com isso na minha cabeça o tempo todo, mas eu entendo perfeitamente que é uma dublagem que foi muito prejudicada aqui no Brasil. Não. E que também acabou contribuindo para isso que eu falei, né? How I Met Your Mother foi muito mais consistente nesse ponto aqui no Brasil, tanto na exibição dos episódios, como na própria dublagem que se manteve a mesma do início ao fim. Isso A dublagem porque... Pode falar, Vitor, desculpa. Foi mal. Isso porque as primeiras temporadas tiveram, porra, gente como o Guilherme Briggs, né, cara? Sim, cara. Guilherme Briggs, Alexandre Moreno. Então, o Alexandre Moreno é o cara que faz o Chandler, cara. Eu adoro aquele dublador. Esse dublador é incrível. O pior é que, assim, eu não achava as vozes 100% off, sabe? Nossa, meu Deus, não consigo reconhecer ninguém e tal. Mas eu não sei por que teve essa... Na época, né? Não sabia do porquê que teve essa mudança e tal. Mas, assim, hoje eu não consigo ver Friends que não seja no original. O mesmo com How I Met Your Mother. Acho que é desde a época da Warner que eu assistia também e tal, junto com Two and a Half Men. Então tá muito, muito associado para mim a performance original, o tom de voz, as piadas. Mas eu entendo esse seu lado, Vitor. Tipo, você citou aí One Piece e Naruto, né? Esses animes, hoje eles têm dublagens, principalmente o One Piece, tá com uma dublagem incrível. É boa mesmo. Muita gente foda lá trabalhando. Só que, tipo, eu assisto esses animes há muitos anos e eu sempre assisti legendado, na época que não tinha dublagem. Eu não consigo ir pro dublado hoje em dia. Para mudar é difícil pra caramba, cara. Tem uma resistência forte aí. Exato, então, tipo, quando você já tem esse costume, é difícil. Agora, tipo, você apresentar isso pra uma pessoa que nunca assistiu antes e que não tem, digamos, um apego à voz original da coisa, ela consegue gostar. Uhum. E a dublagem de How I Met Your Mother, ela tem uns defeitos. Eu já reconheci alguns errinhos, assim, bem besta que perderam algumas piadas. Mas, no geral, é uma dublagem muito boa. Então, isso conecta demais, porque no Brasil, cada vez mais as pessoas estão assistindo dublado. Eu não entendo esse fenômeno. Eu sou muito a favor da dublagem brasileira, mas eu gosto de um equilíbrio. Eu também Se a gente tirar aí pelos cinemas, por exemplo, nos cinemas, hoje em dia, 80% dos filmes são dublados, cara. É muito difícil achar um filme legendado hoje em dia. Sim. Isso graças à procura que as pessoas estão procurando cada vez mais coisas dubladas. Então, isso interfere total. E eu acho que isso prejudicou muito Friends, de fato. Mas é muito doido, porque Friends ainda pra mim, eu vejo que Friends é atemporal. Esses dias mesmo eu tava na casa da minha mãe, foi uns amigos lá dela, a gente foi fazer uma janta, e chegou uma amiga dela, que tem não sei se é uma filha, se é uma sobrinha, alguma coisa assim. A menina deve ter tipo uns 14, 15 anos, ela tava com a camiseta de Friends. Tipo, 15 anos, ela não tem nada pra se conectar com a série, porque não é da geração dela. Mas ela tava com a camiseta de Friends. Então, mas tá acessível. Sempre tendo novos fãs da série. Diferente de Chaves, que não tá acessível no Brasil nos dias de hoje, Friends tá aí no serviço de streaming pra galera assistir. Tanto a galera mais nova como a galera mais antiga, como a gente quer matar a saudade, né? Sim. Isso que é foda. Cara, eu jamais vou dizer que algum streaming salvou Friends, porque Friends não precisa de salvamento. Não, agora, não é nem salvar, é mais questão Brasil mesmo. Exato, então, que a Netflix deu esse up na série lá em 2020, não, quando que foi? 2016, né? Não sei quando é que eles estavam... Foi por aí, 16, 17. Foi por aí. Cara, ficou um tempo off até. Sim, durante meses e meses e meses. Quando a HBO anunciou que vinha pro Brasil, ia tirar Friends da Netflix e tal, muita gente ficou realmente puta, cara, porque era muito mais fácil ver, né? Era tudo mais, não sei, mais equilibrado. Uhum. E quando a HBO Max chegou no Brasil, Friends se manteve no top mais assistido por muitos e muitos meses. Tempo. Como se fosse uma série nova, né? Exato. Tipo, todo mundo já tinha assistido, mas chegou na HBO Max, todo mundo reassistiu de novo. Mas eu concordo. Foi a primeira série que eu assisti no HBO Max. Eu também. Cara, mas eu concordo com o Luke e também com o ponto que o Alfredo trouxe. Eu acho que Friends, por ter essa narrativa mais simples, entre muitas aspas, né, realmente torna mais acessível e atemporal. Sim. Então, assim, uma criança sei lá, de 13... ela consegue se divertir tanto quanto um cara de 40. É claro que o cara de 40 vai ter mais repertório, vai se identificar mais, vai ter vivido aquela fase e tal. Mas assim, não é também como se fosse How I Met Your Mother, que eu entendo que eu particularmente, eu acho mais, entre aspas, difícil ver How I Met Your Mother, porque tem episódios que são mais emocionantes, eu tenho que estar num nível emocional, assim, mais refinado, entre muitas aspas também e tal. Enquanto que Friends, cara, sei lá, se eu quero ver algo de boa, algo leve, algo para dormir, eu assisto Friends. Eu não assisto How I Met Your Mother, sabe? Não sei se vocês têm essa mesma percepção. Eu tenho, cara. Tanto que
eu não tenho... Eu queria saber quantas vezes já assisti Friends, eu não sei. Porque eu vivo fazendo isso, cara. Eu também. Eu terminei hoje. Eu assisti o último episódio de Friends hoje. Eu assisti semana ontem, que vem eu tô começando. noiva. Aí, ó, tá vendo? A gente até brincou lá no Twitter, lá. Fiz aquelas brincadeiras. Eu realmente tava no último episódio, não foi zoeira. Eu também, tipo, eu assisti ontem, cara, e eu gostei pra caramba ainda. Acho que bom, poderia ter sido diferente, mas tem uma outra coisinha que eu mudaria, o final do Joey, de repente, umas coisas assim, mas é bom. E é isso que você falou, é leve. Tanto que eu tenho um problema de saúde de enxaqueca crônica. Eu tenho enxaquecas bem fortes. E quando eu tô com enxaqueca, cara, eu só consigo assistir Friends. Eu não consigo nem conversar com pessoas pessoalmente, porque meu humor fica ruim, tudo me irrita, sabe? Traz irritabilidade. Mas eu como um negocinho, eu me coloco no quarto escuro, tomo um remédio e coloco Friends baixinho e fico escutando a voz deles de olho fechado. E aquilo me traz uma paz. Quando eu tô com ansiedade, também tenho um problema. Atacada, Friends me acalma. Friends tem um negócio muito, sabe, de alívio, assim, pra mim, de um refúgio. De saúde mental, né, cara? De saúde mental, justamente por essa leveza que eles trazem. Deixa eu te perguntar, vocês assistiram o especial de Friends? Assisti, cara, assisti. Cara, fiquei fascinado, né, porque eu tava vendo os atores falando de tudo, mas a parte que eu mais me emocionei no especial foi quando aparece várias pessoas pelo mundo inteiro falando o que Friends significa pra elas. O quanto é bom, o quanto salvou elas, o quanto eles se sentem bem assistindo Friends. Eu fiquei muito emocionado porque eu me identifiquei demais, velho. Demais. E assim, acho que essa nova galera não entende, mas Friends não era só uma série qualquer. Era tipo a senhora série. Sim, até hoje é a senhora série, cara. É a senhora série. Acho que é o quarto ou quinto final de série mais visto da história até hoje. E o último episódio, para ver a grandeza de Friends, o último episódio passou na Times Square. Tipo, no topo de um prédio lá em Nova York, tá ligado? Não é pouca coisa, velho. É absurdo. Cara, é absurdo demais. Cara, assim, quando eu assisti Friends, foi quando o HBO Max veio aqui pro Brasil, né? Nesse período, vocês vão lembrar, a pandemia ainda estava acontecendo. Sim. Né? Já tinha algumas vacinas rolando por aí, mas estava num processo muito lento. Né? Uhum. Então, tipo, tava num momento muito difícil. E para completar, eu ainda tava no processo de fazer o TCC da faculdade. Caramba. Então, assim, tipo, a leveza que Friends trouxe, que eu acho que complementa até o que o Luke e o que o Victor falou, né? Pra aquele momento, foi essencial para mim. Sim. E, cara, até hoje, tipo, já era produto, né? Porque a minha noiva lembrou aqui esses dias que o Bob's, por exemplo, tem os brinquedinhos, né, de refeição e tal. Uhum. Então, tipo, é uma série... Eu tenho todos, inclusive. A gente tá em busca do Chandler, eu acho que não tem. Uhum. Mas é uma série que não morre, cara. E não que eu acho que How I Met Your Mother vai morrer um dia e tal, até porque, repito, aqui eu acho que no Brasil é muito popular a série, mas Friends tem esse quê de universalidade, né? Que realmente não dá. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é, tipo, qual fase de Friends vocês preferem? Da primeira até a sexta temporada, até a quinta, na verdade, ou da sexta até a 10ª? Pode ir, Luke. Eu acho que eu sou muito de momentos, assim. Por exemplo, eu acabei de assistir a 10ª, acabei de assistir o último episódio, mas essa última sequência que eu fiz, eu comecei acho que na 8ª. Porque eu tava ali sem fazer nada, aí eu coloquei um episódio aleatório lá, caiu na 8ª temporada e eu fui assistindo dali pra frente até acabar. Então, como essas últimas temporadas estão muito frescas, já tem alguns meses, 2, 3 meses aí no máximo, que eu não assisto as primeiras temporadas, então eu vou falar que hoje eu sou mais apegado às primeiras, a primeira fase. Mas quando eu começar a assistir essa, eu vou falar que é as últimas, então depende um pouquinho, assim. Mas eu sou maravilhado pela última temporada, porque tem mais qualidade, os personagens já têm mais suas características ali definidas e tal, mas as primeiras também têm um valor muito grande. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Quando eu falei no começo do episódio, né, eu acho que Friends ele é uma constante que é só subida, né, pra mim, pelo menos no meu ponto de vista, né, ele só vai aumentando a qualidade cada vez mais, né, e o enredo também entra muito nisso. Eu gostei, eu já tava gostando bastante, mas a partir do momento que foi formado o casal Chandler e Mônica,
Cara, ali pra mim só aumentou a qualidade, só aumentou meu carisma da série com aqueles personagens. Tipo, principalmente tudo aquilo que eles passaram, sabe? Tipo, eles começaram ali por acaso no casamento do Ross, e aí depois eles tiveram que manter aquele relacionamento escondido dos outros amigos, que gerou muito É muito momento bom. engraçado. Depois teve um momento que eles foram aos poucos revelando pra cada um, outros foram descobrindo, né? E até também o momento que o Chandler pede a Mônica em casamento também, sabe? Tipo, eu acho que foi a partir desse ponto que eu falei, putz, mano, que momento foda da série. Sim. Como eu tava assistindo da 8ª temporada pra frente, eu passei pelo episódio que eles descobrem que não podem ter filhos. E Também. agora que eu sou pai, tudo que eu tô reassistindo, eu tô vendo com outros olhos, quando envolve paternidade, essas coisas. E, cara, eu me emocionei. Tipo, tô assistindo a Friends há não sei quantos anos e ainda tô me emocionando com a série, porque me tocou muito, sabe? Eu ia te perguntar Pensando isso aí no meu também, filho, Luke, assim. porque as duas séries elas tratam de paternidade, né? Eu acho que especialmente How I Met Your Mother. E isso muda pra você em alguma coisa, cara? Muda Tipo, sei muito, lá, cara. o Luke de 20 anos que via How I Met Your Mother, sei lá, e se divertia e tal, e agora o pai, sabe, que tá vendo ali a série de um cara que tá falando que a esposa tá morta e a gente não sabia. Isso muda alguma coisa pra você? Cara, muda total. Assim, eu não preciso nem muito longe, não. O Lucas de 2 anos atrás, que minha esposa não tava verdade. nem grávida ainda, e o Luke de hoje, se for assistir How I Met Your Mother, é completamente diferente a cabeça, cara. Tudo que eu tô vendo de paternidade, absolutamente tudo, eu tô me emocionando. Porque é um sentimento muito inexplicável que a gente tem pelo filho, assim. E aí isso tá mudando tudo pra mim. E desde que o meu filho nasceu, eu acho que eu ainda não peguei. Eu assisti um outro episódio aleatório de How I Met Your Mother, mas eu vou pegar na sequência pra assistir. Eu tenho certeza que vai ter uns momentos ali que eu vou me esbaldar de chorar como nunca aconteceu. Nossa, eu acho que sim. Porque quando o pai do Marshall morrer, por exemplo, porque o discurso que a morte do pai do Marshall não me emociona tanto quando descobre. É mais um choque. Mas o episódio seguinte do velório, eu sempre choro Sim, muito. esse é Ele brabo. falando que o pai dele era o herói, o melhor amigo dele, não sei o quê, e que ele foi embora muito cedo, aquilo sempre me pega. Agora, se eu for assistir agora que eu sou pai, ou aquele episódio que a Robin descobre que não pode ter filhos também, nossa, eu vou ficar destruído. Eu já sei que eu vou ficar destruído. Muda muito, aquele cara. episódio que a Lily chega a pensar, cogitar na possibilidade de não querer mais ser mãe, sabe? Nossa, esse episódio é muito forte, muito real, viu, mano? Porque E- tipo, a gente não deixa de amar o filho, mas a Sim, gente fica muito cansado, mano. É muito difícil. E a frase que ela fala, eu acho que é perfeita e define muito o sentimento, das vezes, quando o cansaço bate. Tipo, eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. Não é o meu caso, eu amo ser pai. Mas eu entendo, eu compreendo muito, eu tenho muita empatia por essa frase dela hoje. Porque é extremamente cansativo. E a gente não deixa de amar o filho. Só que, mano, é uma profissão, assim, ser pai e ser mãe é quase que uma profissão muito injusta e muito, muito, muito puxada, velho. sim. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é o seguinte, porque eu sempre noto isso quando fala de Friends e How I Met Your Mother, né? É que embora exista uma rivalidade entre ambas, um fato é que elas nunca concorreram de uma maneira direta, Uhum. né, em seus respectivos tempos de transmissão, já que Friends foi de 94 a 2004 e How I Met Your Mother ela estreou no ano seguinte, em 2005. A concorrência existiu por parte de grupos de fãs, obviamente, né, em programações de reprises e atualmente nas plataformas de streaming que hospedam essas séries. Então você tem a HBO com Friends e você tem Star Plus com How I Met Your Mother. Mas uma coisa que eu imagino para quem acompanhou na época, é que How I Met deve ter a princípio sido como um refúgio acolhedor para aqueles que estavam carentes de Friends que tinha acabado de ser finalizado, né? Uhum. E tendo em vista que How I Met é uma possível alternativa de coisa nova para os fãs de Friends da época, daquilo que eles gostavam tanto, eu gostaria de saber a opinião de cada um de vocês. Se vocês, primeiro, concordam se de fato se colocando no lugar dessas pessoas, pensando apenas no aspecto da primeira temporada de How I Met, que foi mostrado naquele ano de 2005, lá nos primeiros episódios, se essas pessoas com essa mentalidade poderiam sair satisfeitas com o que viram. Quer responder aí, Luke? Bom, é um pouco difícil responder isso, porque hoje... A gente não viveu isso, né? A gente não viveu. Eu tenho um sentimento muito grande por Friends, mas quando eu comecei a assistir, ela já tinha acabado. Eu não tive a sorte de pegar, assim...
Sorte e azar, porque Friends tem uns ganchos de final de temporada que eu não sei se eu ia aguentar, não. Mas a Rachel descobrindo que estava grávida, a gente descobrindo que ela estava grávida no final da 7ª temporada. Então, eu acho que foi muito bom, assim, quem acompanhou na época, e quando acabou, deve ter sido desolador. Porque até hoje, quando eu termino Friends, eu sinto um vazio. Né? Parece que tem Pensa só, as pessoas passaram 10 anos assistindo aquela série. Então, exatamente. Imagina quando acabou, e aí veio outra, How I Met Your Mother, 2 anos, um ano depois, porque é um ano de diferença ali, e as pessoas começaram, não sei se aconteceu, mas começaram a cogitar que seria uma nova Friends, ou taparia esse buraco, acaba sendo uma decepção. Tanto que até hoje, quando as pessoas assistiram Friends e falam, me recomenda outra série, falam, assista How I Met Your Mother, mas não tem nada a ver uma com a outra. São séries, a única semelhança é que é um grupo de amigos em situações de comédia. De resto, é diferente. Porque senão a pessoa compara e sempre se decepciona. Tanto se ela é fã de How I Met Your Mother e vai ver Friends, quanto o contrário. Então, se as pessoas foram realmente com essa expectativa, eu acho que muita gente acabou se decepcionando. Agora, se elas foram, tipo, amamos Friends, vamos começar uma nova série que a gente vai amar tanto quanto e vai dividir um espaço no coração, com certeza ela cumpriu muito bem esse papel. Mas será que a semelhança é só isso mesmo? O grupo de amigos? Será que, tipo, não tem outras coisas que... Não, assim, tem muitas semelhanças em piadas, em histórias que eles criam, tanto que eu tenho 3 vídeos no meu canal que eu mostro semelhança entre Friends e How I Met Your Mother. E aí eu faço essas brincadeiras, que é uma cópia e tal, mas é óbvio que eu sei que não é. Não, sim. E aí dá pra ver umas semelhanças ali, mas eu digo na história, num contexto como um geral, a proposta, como eu disse um pouco mais no começo aqui do episódio. How I Met Your Mother é uma história de amor. O Ted, no primeiro episódio, ele falando como eu conhecia sua mãe, contando a história para os filhos, e eventualmente os amigos aparecem nessa história. É uma história contada, é uma narrativa, tem flashbacks, né? É uma proposta totalmente diferente. Friends não, Friends é um grupo de amigos ali que está começando a carreira, e tem a Rachel mais no foco ali, que está mudando completamente de vida, mas a gente vê que o Joey está tentando ser ator, o Ross está começando tá ali no museu, mas vai virar pai agora. Sabe, cada um tá iniciando um momento diferente da vida, mas é uma proposta diferente. Então, acho que dá essa decepcionada se a pessoa for com essa comparação. Luke não, Vitor, você quer falar? Eu acho que, assim, eu vi Friends no final também. Eu comecei a ver, sei lá quando, acho que 2007, talvez 2008, mais ou menos. How I Met Your Mother, eu consegui pegar as últimas temporadas, eu fui vendo simultaneamente, de maneira alternativa, digamos assim. Da hora. E, cara, eu tenho certeza que, assim, a série, ela começa para quem é órfão de Friends. Inclusive, os dois criadores, eles falam isso, né? E, cara, é meio óbvio. Você tem o Ted, que é a versão reformulada do Ross, sabe? Porra, é exatamente o mesmo tipo de personagem. É o mesmo estereótipo. E esse casal, Ross e Rachel, Robin e Ted e tal, acho que as 2 primeiras temporadas são muito, muito parecidas com Friends. Agora, acho que chega no momento onde a série se estabelece e ela começa a caminhar por pernas próprias. E você percebe que é uma outra pegada. E é aquilo que o Luke falou. Se você espera ver em How I Met Your Mother a mesma estrutura de Friends, você vai sair decepcionado. E aí você vai achar que uma é linda e maravilhosa e a outra é um lixo, porque não sei o que e tal. Agora, eu acho que esse conceito de Friends, que é uma coisa até meio Seinfeld, assim, de uma série sobre nada. Porque, cara, se você vê um episódio da 3ª temporada e um da 7ª, assim, é óbvio que várias coisas mudam, mas em termos gerais, em Friends, assim, não muda tanto assim, vai. É uma série que, porra, os caras eles vão se encontrar ali no café, vai ter o plot da semana, né, a historinha da semana, e acabou ali. E não é algo ruim, não é algo diminutivo, é simplesmente a estrutura que a série tem. Em How I Met Your Mother, cara, se você vê um episódio sei lá, aleatório da 7ª temporada, cara, você vai estar perdendo muita coisa. Então, eu concordo que esse tipo de comparação é meio injusta, mas acho que com o tempo os próprios espectadores de How I Met Your Mother entenderam que a série não era para ter a mesma proposta que Friends, não depois das 2 primeiras, assim. Sim. Tem arcos que são muito parecidos ali com Friends. Eu notei, como eu assisti as séries meio que seguidas, eu percebi muitas semelhanças, às vezes, em determinados roteiros, né? Então, por exemplo, o Ted, na primeira temporada, ele começa a namorar a Victoria. Neste momento, o que acontece? A outra menina com quem ele era apaixonado resolve ficar apaixonada por ele também. Sim. Eu digo resolve assim porque, enfim, ela
sempre deu fora ali no cara e tudo mais, mas quando ele começou a namorar, ela começou a se interessar por ele também. E aí, da mesma maneira que na época o Ross, lá com a Rachel, que ele tava junto com a outra, ele fez uma merda e acabou perdendo as duas, aconteceu a mesma coisa com o Ted. Né? E isso é só um exemplo. Mais pra frente, em outras temporadas, vai acontecer também outras coisas. E não é tipo plágio, não é nada disso. Mas vai acontecer certas coisas que quem assistiu Friends vai falar e falar: ah, é que nem aconteceu lá em Friends com fulano e cicrano. Sim. Tem muita semelhança em muitos arcos, assim. O do Ted e da Robin com o Ross e Rachel é muito igual. Esse negócio de o cara tá apaixonado por ela no início, aí ele tenta ficar com ela, mas não consegue, algumas coisas impedem, ele começa a namorar com outra, aí ela, igual você falou, né? Aí a que ele tava apaixonado começa a gostar dele, aí fica meio que essa troca, até que lá pela segunda temporada, ali do meio pro final, eles acabam ficando juntos, de verdade, e aí passa um ano, exatamente um ano do namoro, das duas relações eles terminam, e aí fica nesse vai e vem durante a série inteira, pra no final eles ficarem juntos de novo. Mas é um tipo de estrutura que tem que ter, né? Tem que ter, cara. Sim. Assim, Eu não digo que é ruim, não, cara. Eu amo. Não é ruim. E também, tipo, eu acho que se vai se inspirar em alguma coisa, se inspira em coisa boa mesmo. Então tá tudo certo. Exatamente. Né? Agora, assim, tipo, é uma coisa que eu sempre noto, assim, é que tem, sim, uma inspiração e tem, de vez em quando, uma pequena provocação. Tem um episódio que é muito bom, que o Barney, ele tá no bar, né? No bar não, ele tá num café e ele fala, putz, num café nunca acontece nada interessante, é melhor um bar. É na segunda temporada já, isso aí. É bem no comecinho. Na terceira. Na segunda temporada. Na terceira. Eu acho que é o sexto episódio, se não me engano. Não, é na segunda. É na segunda, é verdade. Que na segunda. Marshall, ele não tá com a Lily. É o episódio que ele volta. E aí, tipo, é uma clara alfinetada, mas é uma alfinetada do bem, né? Da Friends, cara, né? Eu amo essa alfinetada. Eu gosto também. Acaba sendo uma resposta, também. tipo, num tom de humor, mas uma resposta das pessoas que na época provavelmente comparavam as duas séries. E aí o Barney fala, né? Ficar numa cafeteria não é tão legal quanto ficar num bar. Eu acho isso muito bom. Muito bom, cara. E isso é uma estrutura que já vem lá desde Seinfeld, né? Que é antes de Friends, né? Que é tipo a ideia do grupo de amigos se reunir no apartamento de uma das pessoas, né? Aquele apartamento ser o cenário principal, mas eles também terem um lugar onde eles se encontram pra comer, pra beber, enfim, alguma coisa que Seinfeld também tem. Lá no caso de Seinfeld é um restaurante lá que eles sempre se encontram lá pra poder comer. Então, tipo, é o tipo de coisa que tem só em série que tipo sitcom, assim, né? Que tem esse tipo de estrutura. Então tem que ter ali 2, 3 lugares que todo mundo vai. Então é a casa de fulano, é o restaurante e tal. Tem o personagem que tem que aparecer esporadicamente. Então é o Gunter que serve café e é o outro cara lá, que agora eu esqueci o nome, que serve ali o bar e tal. Então tem que ter esse tipo de coisa, né? Tem que ter. Então acho que é legal, assim. Agora uma coisa que é curiosa, eu pensando aqui nesse formato, né, e tentando levar pra vida real, né, porque, tipo, o grupo de amigos chega no apartamento desse único amigo aí, e eles estão como se eles estivessem em casa, né, cara, eles têm, tipo, a chave do apartamento, eles podem entrar lá a hora que eles quiserem, eles são da casa, né, vocês conseguem imaginar esse tipo de relacionamento na vida real? Eu consigo porque eu já tive. Assim, tá. Não com um grupo muito grande, mas tipo 2 ou 3 amigos assim. Agora não tanto, porque agora eu sou casado, já tem 4 anos isso, né? E aí é um pouco mais complicado, porque os meus amigos muito íntimos não são muito amigos da Bia, mas não são tão íntimos e vice-versa. Então não dá pra, às vezes ela quer andar à vontade em casa e um amigo meu entrar do nada e vice-versa. Sim. Nesses papéis. Mas antes de a gente casar, eu morei uns 2 ou 3 anos sozinho. E, cara, eu tinha uns 2, 3 amigos, tinha um amigo que tinha até chave de casa. E entrava a hora que quisesse, assim, e chegava, não batia na porta, não, já chegava entrando mesmo, e é isso aí. Então eu acho que dá pra acontecer sim. Você vivia a sua sitcom, né? Eu vivia praticamente a minha sitcom. Eu acho que faz parte do charme dessas séries, né? Você querer ter amigos que nem os caras, você querer ter a casa que nem os caras, querer ter um café, um bar que nem os caras, porque é o tipo de mundinho que você se sente tão seguro, né? Porque você sente que conhece aquela realidade, porque você vive semanalmente, a cada episódio você tá lá
no mesmo bar, no mesmo café, sendo servido pelas mesmas pessoas, com as mesmas piadas, os mesmos amigos e tal. Você sente um conforto assistindo aquilo que você quer transportar para a vida real, mas assim, a realidade não vai ser a mesma coisa. Por mais que tenha ali suas similaridades e tal, a realidade é muito mais chata do que nessas séries, né? Sim, cara, total. Sim. E a gente falou bastante sobre semelhanças e diferenças, mas eu quero traçar um ponto aqui agora, né? Porque quais são pra vocês, tanto pra Friends como pra How I Met Your Mother, né? Primeiro vamos pegar Friends. Qual que é a característica central que tipo mais chama a atenção de Friends, que, sei lá, faria vocês pensarem em assistir Friends no lugar de How I Met Your Mother? Depois a gente faz o contrário. Qual de vocês querem começar? Pode começar aí, Vitor. Eu acho que a consistência. Eu acho que hoje o que mais me faz assistir Friends é a consistência dos episódios e aquela coisa que a gente falou antes, né? Acho que de ser mais leve. How I Met Your Mother, eu acabei de rever a última temporada, por exemplo, inteira para fazer esse próximo vídeo e eu chorei em vários episódios, cara. E assim, não é sempre que eu quero chorar vendo uma série. Né? Às vezes eu só quero estar de boa, vendo ali o Joey esquecer o horário de uma audição que ele tem que fazer, sabe? Eu só quero ver o Chandler ficar surtado porque ele é muito carente, eu só quero ver a Mônica fazendo aquilo e tal. Então, eu acho que basicamente é esse o motivo, hoje, né? Porque amanhã, cara, é aquilo que o Luke falou, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Amanhã eu posso ser pai e a percepção que eu tenho de Friends é outra. Amanhã, sei lá, tal coisa acontece que eu falo, putz, How I Met Your Mother já não é mais tão bom pra mim, já não conversa tanto comigo nessa fase que eu tô. Mas hoje acho que eu diria que é isso. Eu acho que é exatamente isso, cara. Acho que a leveza de Friends costuma me fazer escolher Friends, não só em relação a How I Met Your Mother, mas qualquer outra série. Porque eu evito o máximo assistir Friends, porque senão eu não assisto mais nada. Toda vez que eu começo a assistir Friends, porque eu sempre assisto uma série antes de dormir, sempre. É batata, assim. De preferência uma sitcom. Pra dormir um pouco mais leve. E aí eu evito assistir Friends, porque quando eu começo eu não paro mais. Mas aí eu tinha recomeçado Modern Family há um tempo atrás, por exemplo. Tem 1 ou 2 meses, mais ou menos, tô na 3ª temporada. Mas um belo dia eu não estava muito legal, e foi quando eu coloquei na 8ª temporada de Friends, e Modern Family tá lá parada, voltei a assistir agora que eu terminei Friends de novo. Só que é essa leveza que me faz escolher, assim. Se eu tiver num dia bom, tiver ok, tô bem de boa, não tenho nada pra fazer, vou prestar atenção aqui, provavelmente eu escolheria How I Met Your Mother, provavelmente eu escolheria um Modern Family ou uma outra sitcom, mas, sabe, na correria, no dia a dia, às vezes que eu só quero escutar a série que eu não vou poder assistir porque eu tô fazendo alguma outra coisa, é Friends, sabe? Então essa leveza me faz escolher, de verdade. Eu acho que esse fator que o Luke falou é bem interessante, porque é prestar atenção. Tipo, cara, Friends é realmente como se fosse um amigo íntimo nosso. Então, é o tipo de coisa que você senta na cama, você fecha o olho e você tá ouvindo, mas você sabe aonde tá tal personagem, qual camiseta que ele tá usando, qual que é a cor e tal. É impressionante isso. Em How I Met Your Mother, é claro que tem episódios que são leves, evidente que sim, mas de maneira geral, é o tipo de série que você tem que estar prestando atenção. Até porque, sei lá, é um discurso que, sei lá, você precisa ouvir em tal hora, que vai te fazer bem, ou então é um momento que no próximo episódio o pai do Marshall morre, sabe, coisinhas assim? O próprio episódio que o pai do Marshall morre é um episódio leve. Ele é um episódio que é boa, até aquele momento. Né? Então, assim, é o tipo de série que você, se você vê antes de dormir, às vezes você pode não dormir. Exatamente. Aí você fala, vou ver mais um pra aliviar, e é pior ainda, é mais pesado ainda. Exatamente. E o final da série, aliás, eu não acho que é um final estilo Friends. Quer dizer, definitivamente não é um final estilo Friends, né? Não. Sim, dá um puta vazio. É o que eu falei agora há pouco, eu assisti ontem o último episódio de Friends, e realmente, cara, assim, é triste pra caramba. Não a história, mas que a gente passa mal, assim, é um vazio, como se a série realmente fosse nossa amiga, assim. Mas o final de How I Met Your Mother é pesado, cara. Ele é pesado, assim. Não dá pra ver o último episódio como se fosse um episódio qualquer. Não é, cara. É mal, assim. É agridoce. Friends, ele tem uma pegada de tipo... Você tá se despedindo de alguns amigos, mas eles não estão morrendo. É como se a gente estivesse se despedindo da Rachel indo pra Paris. Exato. A gente sabe que a gente vai ficar um bom tempo sem ver eles, mas que eles ainda existem. Quando a gente quiser visitar, a gente consegue ir até eles, mas dá essa saudade. E How I Met Your Mother não. How I Met Your Mother é mais pé no chão, é um pouco mais realista e traz a morte da Tracy. Então a gente já enfrenta essa questão da morte, né, que é um problema da humanidade.
Aí a gente já vê toda a vida passando, porque o Ted começa a contar um monte de coisa, começa a ver o futuro de um monte de personagem. Então é uma vida que acaba. Eu acho que é um pouco mais pesado e mais real, e aí não é um sentimento amargo de uma forma diferente, assim. Então é mais pesado, de fato. E o curioso é que os dois finais são opostos, e os dois finais ainda causam insatisfação por parte de alguns, né? Acho que realmente agora causa até mais ainda, porque... Muito mais, eu acho que é muito mais. A galera tem uma resistência de finais que não são perfeitos, que não são finais felizes. Sim, é porque Friends, ele foi aquele final esperado, de certa forma, o que todo mundo esperava, que queria que acontecesse, né? Era o que todo mundo pedia. Queria que o Ross e a Rachel ficassem juntos, que os outros personagens tivessem aquele destino lá, né, que teve. Talvez só a parte do Joel mesmo, né, que infelizmente foi por causa de um plano para uma série futura que não deu certo, né? Mas foi um final esperado. Agora, How I Met Your Mother, não. Foi uma coisa que foi um pouco na contramão do que muitos esperavam. Pouco né? Talvez. Né? Final de How I Met Your Mother foi um final corajoso pra mim. Foi. Porque eles foram contra todas as expectativas dos fãs que acompanharam a série por 9 anos. E não é um final ruim, só é um final que decepciona por causa da expectativa que foi criada. Mas é um final maravilhoso e que condiz e é coerente com tudo que a série apresentou, que é o amor do Ted pela Robin. Exato, e acho que muita gente demorou a entender isso, e demora, inclusive eu. Assim, eu adoro o final de Friends, eu realmente adoro, mas acho que a palavra que define tudo é essa que o Luke acabou de usar, é coragem. Eu acho que Friends não teve, entre aspas, a coragem de terminar a série do jeito que os caras queriam. Porque, assim, sim, o final do Joey é meio esquisito, talvez o Ross devesse ir para Paris junto com a Rachel e tá ok, aí são coisas discutíveis, mas de maneira geral, é um final Disney. Né? Sim, total. How I Met Your Mother, os caras às vezes falaram, olha, a gente entende que vocês querem que Barney e Robin fiquem felizes até o fim dos tempos, que Ted e Tracy vão ser, meu Deus, eternos e tal, só que a gente quer contar a nossa história, e a nossa história sempre foi sobre a Tracy morrendo, e é sobre esse cara, entre aspas, trágico, que é o Ted, tá com seus 50, 60 anos, contando histórias de quando ele tinha 20, né, pros seus filhos, no sofá. Então, eu acho que o final de How I Met Your Mother é muito mais corajoso. Eu entendo as pessoas que realmente não gostam. A minha noiva, por exemplo, não gosta. A gente assistiu também ontem o último episódio, ou anteontem, não lembro mais. E assim, existe uma, entre aspas, sei lá, dificuldade de assimilar ou de entender que não é para ser igual a Friends. Não é porque é uma sitcom que segue a mesma estrutura, que tem ali certos estereótipos, né, como o professor que é apaixonado por ciência, não sei o que e tal, mas que não vai ter esse mesmo final. E eu acho que tá tudo bem, cara. Ainda bem que a gente tem séries que são tão parecidas e tão diferentes assim. Sim, eu acho demais isso. Eu concordo com o que você falou, e eu penso o seguinte também, vai ser clichês que eu vou falar, mas tipo, que merda seria se todas as séries terminassem da mesma forma, né? Exato, e cara, a proposta de How I Met Your Mother nunca foi ser igual a de Friends. Os próprios criadores já falaram isso, que eles tinham aquele final que estava gravado, não sei o quê, mas a proposta nunca foi essa, desde o primeiro episódio, cara, eles falam isso desde o primeiro episódio, então as pessoas que... Eu acho que essa pode ser a grande palavra assim, do podcast, que é a expectativa. Se a pessoa vai assistir a série achando que vai ser igual Friends, só que mudando de bar, de café para bar. De cientista para arquiteto, não sei o que, cara, você vai, sei lá, se decepcionar, porque não vai ser igual. Não vai cara, as pessoas é que não prestam tanta atenção, porque focaram muito no nome da série, que é How I Met Your Mother. Mas o Ted começa a contar a história no dia que ele conheceu a Robin. Exato. Se fosse sobre a Tracy, ele ia começar a contar a história no dia do casamento do Barney com a Robin, onde ele conheceu a Tracy. Então nunca foi sobre ela. Exato. Ele colocou esse título porque, mano, ele tá falando com os filhos da mãe dele, sabe? Com os filhos da esposa dele. Então é óbvio que ele não ia falar, vou contar a história para meus filhos como eu conheci a tia de vocês. Não. Então ele deu essa desculpa da história da mãe, mas começou a contar da história da Robin. Então sempre foi sobre ela. E o legal, cara, quando você tem uma história tão bem construída, que já tem um planejamento desde o primeiro episódio, as coisas saem tão bem feitas, né? É diferente de outras produções, mas enfim. Pois é. Ele poderia ter começado a contar a história, sei lá, antes de conhecer o Barney, por exemplo. Sim. Ele poderia ter começado a história depois do casamento dele com a Stella, ou do fracasso do casamento. Mas não, é muito isso mesmo. Ele decide contar a história a partir do momento que ele conhece a Robin, e não à toa. Isso não é à toa.
E ele fala, cara, esse foi o momento que eu conheci a tia de vocês. E, ok, basta a nós, espectadores, prestar atenção a cada episódio, a cada temporada, ver o que está sendo dito, ver por que o Ted está contando toda essa história, e justamente chega no final, e eu entendo que ele pode ser meio frustrante. Eu odiei também, eu achei uma merda, cara. Mas, realmente, acho que quando você presta atenção, aí você fala, porra, não sei, é algo que eu não esperava, e eu fico feliz por causa disso. Sim. Quando a gente olha com esses olhos, assim, dá pra aproveitar mais esse final. Dá. E fora quando você começa a perceber as dicas que a série dá ao longo de cada temporada, né? Principalmente já dando a entender que vai acontecer algo trágico com a Tracy. Eu fui reassistir How I Met Your Mother com um amigo meu, né? Que a gente assiste à distância mesmo, né? Por meio de um aplicativo que conecta nossas contas do streaming e tudo mais. E assim, eu sou muito seguro quando eu vou assistir alguma coisa com alguém do qual eu já assisti. Eu não sou aquele tipo de pessoa que vai dar spoiler. Eu tomo muito cuidado com isso, né? Mas o meu amigo, logo nos primeiros episódios da primeira temporada, ele chegou pra mim e falou assim, cara, pra ele estar contando essa história para os filhos dessa maneira como ele tá contando, provavelmente a mulher dele e a mãe desses moleque aí já morreram. Já morreu. Ele já matou isso logo nos primeiros episódios. Pois é. Então, pra ele não foi uma surpresa. A única coisa que ele pensou, o final que ele pensou ao longo da série, ele pensou que quando o Ted terminasse de contar a história, aqueles moleques iam estar no velório da mãe. Ele pensou numa coisa um pouco mais mórbida. Eu falei, cara, os moleques estão muito à vontade naquele sofá, não teria como ser isso. É verdade. Mas assim, a gente que começou a assistir um pouco depois, pode não lembrar, mas na época tinham várias teorias, assim, do mesmo jeito que a gente faz teorias para séries de hoje, né? Na época, uma das teorias mais, assim, relevantes era justamente que a mãe estava morta. E se você for ver fóruns da época, muita gente falava, não, pelo amor de Deus, não pode ser isso, a série vai ser um lixo se for. Cara, imagina aqueles moleques que terminaram de gravar aquelas cenas na segunda temporada. Imagina que, tipo assim, eles guardaram esse segredo por anos. Eu não sei se foi muita força de vontade ou se foi um contrato com uma multa muito alta que fez eles fecharem a boca, mano, porque... acho que foi o segundo. Deve ter sido o segundo. Eu acho que foi as duas coisas. 7 anos um segredo desse. Eu acho que foi as duas coisas. Pode ter sido. Às vezes, é que assim, eu já conversei, por exemplo, aqui com dubladores, né? Que é o mais próximo que a gente tem aqui no Brasil, né? Mas, às vezes, cara, o que acontece é que o ator, ele faz aquela série que a gente ama, mas ele não é um cara muito empolgado com aquela série. É só um trampo, né? É só um trampo pra ele. Então, de repente, pra eles, tanto faz como tanto fez. Eles não tinham interesse, talvez não acompanhasse. Eu não sei, eu não conheço os atores depois da série. Eu acho que o Luke já fez até vídeo sobre esses atores como eles são hoje, né? Eu não lembro se eu fiz agora. Não sei como é que eles estão, não. Mas assim, é fato que a série deu várias dicas. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Sabe? As dicas que a série deu sobre que a mãe ia morrer no final. Tanto quando o Marshall visita o pai dele no cemitério, tem um túmulo do lado, uma lápide escrito Mother, bem grandão assim. Sim. E foi certeza que foi uma brincadeira que eles jogaram ali e quem pegou, pegou. E eu acho que o episódio definitivo, que quem não pegou, não tinha mais como perceber, foi o episódio de Viagem no Tempo. Mas lá, né, era muito óbvio mesmo. Acho que tem um pior, esse é muito óbvio, mas acho que tem um pior ainda, que é na 9ª temporada ainda, que é o Vesúvio. Que eles estão contando histórias lá e ela fala pra ele que não quer que ele viva nas memórias dele. Ele chora quando fala ela fala que mãe que não vai no casamento da filha. Então, essas dicas aí ficaram muito claras, apesar de algumas pessoas terem confundido essas falas, achando que a mãe do Ted poderia ter morrido. Mas nesse momento aí também, quem não percebeu, não ia perceber mais, né? Esse episódio, inclusive, spoiler pro meu próximo vídeo, eu acho que é tão relevante quanto esse Time Travelers, cara. Eu acho que é um puto episódio que ele mostra exatamente o cerne que a série tá tentando provar. Só que é o tipo de coisa que o Luke falou, assim, a série tá falando, só que a gente não tá ouvindo, a gente não tá prestando atenção, porque a gente quer que tenha esse final feliz e tal, porque... E uma coisa que eu falo muito nos vídeos, cara, é que How I Met Your Mother não é perfeita, mas, assim, eu sei que é meio clichê e tal, mas a vida também não é. Então, se você quer uma série com final feliz e tal, vê Friends. Não tem o menor problema. Realmente é muito bom. Agora, se você esperar algo minimamente mais realista, por mais que seja numa série absurda, onde tenha o Barney, sabe, no musical de ternos e tal, ainda assim, existe essa opção. E que bom que a gente tem, de novo, essas duas séries, né? Com essas duas propostas tão iguais e tão, sei lá, diferentes ao mesmo tempo.
Exato. E essa carga dramática que você citou, mas até no começo desse episódio aqui, é um negócio que me pega muito em How I Met Your Mother, porque tem uns momentos assim que são muito fortes pra mim. Alguns eles apenas emocionam a gente, porque a gente tem a simpatia com os personagens, mas outros eles trazem uma lição também, né? Uhum. Tanto que o Viajantes do Tempo, Time Travelers, é um dos meus episódios favoritos, assim. É muito bom. Se não for o favorito, porque ele é muito engraçado, né? E aí no final, quando o Ted decide ir lá no Robô versus Lutadores, e aí o Barney fala, não, isso já passou, olha a sua volta, você tá sozinho, a câmera vai se afastando. Nossa, aquilo ali me destrói, velho. Uhum. E aí ele vai correndo atrás da Tracy, faz todo aquele discurso, e toda vez que eu vejo eu me arrepio. Porque é um discurso maravilhoso e que mexe muito comigo, de ele falar, tipo, se eu pudesse ter esses 45 dias extras com você e tal. Cara, isso é muito forte esse momento. E que performance também, né? Que performance. Josh Radnor. Josh é muito ele bom. Ele é cara. muito bom, cara. E é mais um episódio desses que, assim, ele começa de forma aleatória, você acha que vai ser mais um episódio, meio whatever, meio chato, até que de repente os últimos, tipo, 4 minutos acabam com você, destroem você. Destrói. E aí entra naquele negócio que você falou, né? Não é um episódio que você pode assistir assim antes de dormir tranquilo. Não dá. Porque vai te destruir, não vai conseguir dormir. É tipo o episódio que o Victor comentou também da morte do pai do Marshall, né? Que é um episódio inteiro, cara. Ele é um episódio de comédia, muito engraçado. Né? É talvez um dos mais engraçados, se você parar pra pensar, porque, tipo, pô, o sósia do Barney ser logo um ginecologista, porra. Que é piada maior que isso. Né? E, tipo, o tempo todo a Lily desconfiada desse sósia, se ele não é o Barney disfarçado. O Barney também se disfarça do sósia dele. Enfim, é toda uma carga engraçada pra no final, cara, ter aquela porrada. Sim. Agora, que só não ficou perfeito porque o encerramento do episódio encerra com a mesma música de sempre. E era um episódio que eles deveriam ter colocado, sei lá, deixado sem a música final de encerramento ou colocado uma outra música diferente, porque o clima pedia. Mas eu não pensei sobre isso também. Eu também não. Mas o que eu sei é que assim, essa cena também ela ficou muito forte porque o ator não sabia, né? Sim. Ai, fugiu o nome agora dele. Jason Segel, né? Jason Segel. Pelo que eu tinha lido da última vez, ele sabia que tinha 2 caminhos para seguir aquela cena. Ou a Lily ia chegar e falar que estava grávida, ou ia chegar e falar que não podia engravidar. Então ele estava preparado para qualquer uma dessas 2 partes, e aí ele ia reagir naturalmente conforme que a Lily falasse para ele. Só que aí ela chega e dá o baque, seu pai morreu. Tanto que ele fala, tipo, eu não sei como reagir a isso. Eu não tô pronto. Tem uma coisa em How I Met Your Mother que é muito legal, velho, que assim, sempre que tem algo muito positivo, no mesmo episódio acontece algo muito negativo, né? Então, assim, alguns exemplos. No primeiro episódio que, sei lá, quer dizer, no último episódio da primeira temporada, quando você tem o Ted finalmente beijando a Robin, o Marshall termina com a Lily, né? Quando você descobre que o Marshall ele vai ser pai, ele perde o pai. Quando você descobre que, sei lá, no último episódio, que a Tracy vai se casar com o Ted, ela morre depois. Então tem essa dinâmica meio dúbia, meio ambígua, assim, que torna How I Met Your Mother realmente, acho que uma série mais diferenciada. Sim. É interessante eles saberem, eles brincam, entre aspas, assim, mas eles brincam com essas nuances positivas e negativas de uma forma muito boa. Quando o Barney pediu a Robin em casamento, era o momento mais feliz pra ele. Só que o Ted era o pior momento. Tava, tipo, você até citou isso no seu vídeo, ele tava no melhor momento dele, porque ele tava lá realizando o sonho dele de lançar o prédio dele, o edifício dele, mas ao mesmo tempo ele tava sozinho. Pois é. E ele sabia que ele teve que abrir mão da Robin, né, pra ela, ele levou ela até o Barney, porque ele sabia que isso poderia acontecer. Sim. Eu não entendo, quer dizer, eu entendo, mas eu discordo 100% do hate que tem em cima do Ross e do Ted, cara. Inclusive o Ted é o meu favorito em How I Met Your Mother, e atualmente, já faz uns anos, que o Ross é o meu, cara. Por incrível que pareça, eu não conheço muita gente que prefere o Ross, mas eu acho que o Ross, a partir da Emily, eu acho que ele fica tão engraçado, cara. Mas assim, tão engraçado mesmo, e os arcos dele são tão... Não sei, cara, tão histericamente bonitos, assim, que, cara, nossa, eu adoro ele, cara. Sabe o que é doido? As pessoas falam muito mal do Ross. De longe, assim, o personagem de Friends que tem mais hate. De longe. Mas se você pede pra um fã de Friends, fala, 5 momentos mais engraçados de Friends, 3 vai ser do Ross. É verdade. É ele falando do My Sandwich, é ele com a calça de couro lá preso no banheiro, sabe? São momentos que o David Schwimmer faz de uma forma incrível, assim, a performance dele. E ele traz esses momentos muito dele, engraçados. Né, cara? Hã? A comédia visual dele, assim, as caras e bocas e tal. Muito bom, cara, muito bom. Olha, eu até
eu faço aqui um meia-culpa. Quando o Vitor veio aqui da última vez, a gente comentou sobre isso e eu acho que eu não me expressei muito bem. Eu não odeio o Ross, mas assim, eu acho que é um pouco evidente, e também não acho que seja um erro isso, né? Mas ele teve uma virada de chave que mudou um pouco a personalidade dele do que ele era ali nas primeiras 3 temporadas, até o Uhum. momento antes da Emily e depois da Emily. Uhum. Eu acho que ele tem ali alguns momentos que ele é meio babacão. Ao mesmo tempo, ele também tem uns momentos que ele se mostra um cara foda pra caramba. Por Sim. exemplo, quando ele deu a bicicleta pra Phoebe. Cara, isso é maravilhoso. Eu concordo, mas Exatamente. assim, o que eu tenho um pouco de dificuldade é que a galera tem essa questão com o Chandler, né? De que eles tratam o Chandler como se fosse, sei lá, a coisa mais importante na série. Só que o Chandler, ele comete tantos erros e equívocos quanto o Ross. A Uhum. questão é que Sim, sim. dentro da própria série, sempre que o Ross é um babaca, e ele é, né? Ele se ferra. Sim. Então, tipo, é a Sim. série tirando sarro do próprio Ross, né? Então, tipo, Uhum. sempre que ele é machista, a série prova que ele é um babaca. Sempre que ele faz tal coisa, a série mostra que ele vai se dar mal. Enquanto que o Chandler, sei lá, tipo, não acontece isso. E eu posso dar um exemplo aqui pra vocês. Naquele episódio, eu acho que é na 5ª temporada, ou comecinho da 6ª, não, acho que é na 5ª mesmo, que o Chandler tá naquele cassino, né? Que ele tá junto com a Mônica, e ele proíbe ela de ver o Richard, né? Uhum. E, tipo, e não tem consequência aquilo. Ele Sim. fala, e ela estava até disposta a aceitar, até que depois, tipo, a situação muda. Se o Ross faz uma coisa dessas, a série Nossa. meio que mostra pro Ross, assim, Uhum. olha, você é um babaca. Uhum. Então, sempre que acontece algo assim com o Mark, por exemplo, né, a série meio que, assim, o destino, né, entre aspas, em Friends, meio que sacaneia o Ross. E é muito legal isso. Em Sim. Friends, com o Chandler, eu não vejo isso acontecendo. Não, É o Chandler, porque o. Pode ir. o Chandler tem muitos momentos assim. Eu tenho percebido, toda vez que eu reassisto Friends, eu tenho percebido isso. O Chandler, por exemplo, ele ficou com a namorada do Joey, né? A Cat. Acho que ali pela 3ª ou 4ª temporada, se eu não me engano. Então. Ele tem esse negócio com a Mônica de querer proibir. Ele mente pro Joey direto, né? Quando o Joey queria um teste lá para um comercial que ele tava fazendo, isso na última temporada já. E o Chandler nem sequer assiste a fita do melhor amigo dele que tá tentando ser ator para ver se ele conseguir aquele papel que foi do Ichiban, né? Do Batom Azul. Então, tipo, o Chandler tem muitas atitudes que não são legais, cara. Só que ninguém questiona. Aquele episódio lá que o Ross dá em cima da garota da pizza, sabe? Sei. E que o Ross, quer dizer, que o Chandler, ele vira e fala, não, mas nós homens, a gente pode dar em cima de vocês. Vocês é que não podem dar em cima da gente. Sim. E, tipo, nada acontece com ele, entendeu? Só que se o Ross faz algo parecido, criou-se essa esfera onde o Ross é o único vilão da série. E, cara, não é assim, Não é. Ele é mais um personagem que faz algumas coisas bem babacas e que a série mesmo pune. Mas com o Chandler, eu acho que isso não existia, porque, sei lá, não sei se era o Matthew Perry, não sei se ele já era, tipo, queridinho da América na época, não sei, mas, enfim. Na verdade, eu acho que é mais simples isso aí. É o arquétipo do personagem. Né? Toda série ela cria seus arquétipos e ela define o que vai acontecer com aquele personagem. Então, por exemplo, foi definido que em Friends o Ross era o cara que ia ser o babaca e que ia se dar mal. O Chandler, se ele acontecesse a mesma coisa com ele ia se tornar um similar ao Ross. Ou seja, a existência dentro da série ia ser questionada. Então eles criam esses arquétipos em cada série. Em How I Met Your Mother, isso na maioria das vezes acontece com o Ted. Na série que eu assisti recentemente, que foi o Siphon, tem um personagem próprio que tá lá só pra se dar mal. Pra ser babaca e pra se dar mal, que é o George. Então, assim, tipo, é mais uma questão de definir quem vai ficar com o quê. Eu não sei se vocês já têm algum costume de, fazendo uma analogia aqui, de jogar RPG, mas é basicamente as skills do RPG. O Ross, ele tem essa skill de sempre ser o cara que vai se dar mal das coisas que ele faz. Já o Chandler é o contrário. E o legal é que, assim, quanto mais a gente assiste Friends, mais a gente entende as coisas do Ross, as mancadas que ele dá. Não que a gente concorde, eu não concordo com um monte de coisa que ele faz. Sim. Mas ele é um cara que ele foi mimado pelos pais. Muito mimado. Então, é compreensível esse comportamento que ele tem várias vezes. E eu acho que o maior exemplo de todos disso é quando ele e a Rachel estão procurando uma babá para a filha deles e conheceu o Sandy, que é um babá homem. E aí ele fica, tipo, mano, estarrecido, como assim? Por mais que trate bem a filha deles, mas como não dá, um babá homem, ele não consegue aceitar de jeito nenhum.
E aí no final do episódio mostra que é por causa que o pai dele tratou ele dessa forma, que ele tinha que ser o machão e tal, não sei o quê. E isso interferiu em todo o desenvolvimento do Ross. E isso, em vários momentos da vida dele, a gente vê que os pais tratam ele de uma forma extremamente diferente do que da Mônica. O que é interessante, né? Nossa, é muito humano, e é real isso. Né? É real porque, assim, ele é muito mimado em casa, né? Claramente existe essa preferência do Ross em relação à Mônica, mas quando o Ross entra no mundo real, assim, ele percebe que ele é tão loser quanto o Chandler. Né? Porque, sei lá, ele não é popular, ele é o nerdão, ele é o cara que é apaixonado por ciência, é o cara que rouba coisa de hotel, sabe, coisinhas assim. Agora, é um ponto que eu bato bastante, cara, quando falam que How I Met Your Mother é muito mais complexo e tal, que Friends. Eu não vejo assim dessa forma. Eu acho que as duas séries têm o mesmo nível de complexidade. A diferença é que How I Met Your Mother é mais explícito. Então, você consegue ver mais porque tem musiquinha triste, porque a narrativa é assim, porque tem momento, porque os diálogos são mais realmente na cara e tal. Mas quando você para ver, e assim, eu fiz vídeos sobre isso e tal, sobre cada personagem, sobre como eles começam a série, como eles terminam, existe sim uma puta evolução. E você percebe que, sei lá, esse episódio mesmo que o Luke citou, da babá, ele quer dizer muita coisa sobre o Ross, sobre quem o Ross é, sabe? E eu acho que esse papo de que Friends é muito menos, sei lá, menos complexo, porque... Enfim, eu acho uma bobagem isso. Eu acho que não é porque a narrativa é simples que a série é simples, sabe? Sim. Eu acho que sim, Friends é simples. Ele tem um roteiro simples, mas não é que ele seja de menor qualidade por causa disso. Eu Às acho vezes que o menos é mais. Contam a história simples, mas isso não torna a narrativa simples. Exato. Friends é uma série que, puxando assim pra isso que vocês estão falando, ela é uma série que dá pra você assistir de forma simples. Dá pra você assistir só na superfície ali sem se aprofundar. Mas ela tem as camadas de profundidade que, se você continuar assistindo, se você prestar bastante atenção, você vai ver que ela tem os personagens complexos também. Né? O Chandler tem todas as suas inseguranças com o relacionamento porque os pais se divorciaram na frente dele no dia de ação de graças. E o pai dele se revelou homossexual pra ele naquele dia. E, sabe, então ele tem todas as dificuldades com o relacionamento. Tanto que quando ele vai casar com a Mônica, que ele ouve lá que eles vão ser os Bings, ele fica desesperado porque os Bings nunca deram certo. Se a gente se casar, a gente não vai dar certo. Então ele tem essa neura. Então os personagens eles vão tendo essa complexidade também. Que se a gente dá pra gente ignorar isso e só assistir a série como uma série engraçadinha, mas dá pra se aprofundar também. How I Met Your Mother não tem como você assistir ela pela superfície, porque tem esses momentos que a complexidade dos personagens são mais explícitos mesmo. Total. E, tipo, essa complexidade que tá presente tanto em Friends como em How I Met Your Mother, que eu acho que chama a minha atenção pra essa série, sabe? Tipo, que não me chamou a atenção em outras que eu assisti, por mais que eu tenha gostado, mas que, por estar lá, me fez querer, tipo, terminou o episódio, eu quero ver o outro. E aí terminou, eu quero ver esse outro. E, tipo, quando eu menos percebo, eu já vi metade da temporada. Sim. Sabe? Algo que não aconteceu, por exemplo, em Seinfeld, porque Seinfeld tem essa proposta de ser uma série sobre nada. Então, tipo, como os próprios diretores da série falam, não existe mensagem em Seinfeld, não existe aprofundamento de personagem. Você não vai ver. Se você assiste o primeiro episódio da primeira temporada de Seinfeld e assiste o último, você vai entender a série do mesmo jeito, porque nenhum personagem ali praticamente teve uma evolução propriamente dita, né? E por mais que seja a intenção, tipo, foi esse um dos motivos que me incomodou em Seinfeld, né? Então, assim, eu acho que ter essa complexidade, ela é importante pra dar mais relevância à série. Não ser só aquela série, mas é engraçado. Ser engraçado é o de menos pra mim, por mais que seja uma série de comédia. Eu acho que tem muito mais ali do que simplesmente ser engraçado. Eu tava pensando em outras sitcoms mais modernas, né? E é incrível a relevância que Friends tem, né? E eu não sei se é porque, sei lá, é muito mais antiga que How I Met Your Mother, mas eu não vejo isso acontecendo com How I Met Your Mother. Mas, sei lá, você vê The Good Place, ou você vê Ted Lasso, eu não sei se tem em Modern Family, porque eu não comecei a assistir ainda. Mas a quantidade de referências que tem de Friends, né? Tipo, tanto que essa série impactou o audiovisual norte-americano, você fala, caraca, isso... Sim. Caraca, é foda, né? Caralho. É realmente muito grande. Tem. Modern Family eu não lembro se tem, mas tem Brooklyn Nine-Nine, por exemplo. É verdade. Tem The Flash, que não é nem sitcom, não é nem do mesmo gênero, mas também faz referência. Então, realmente, Friends, ela é histórica, assim, ela tem um marco histórico assim, no mundo das séries. Existe um mundo de séries
antes de Friends e depois de Friends. E Sim. muitas sitcoms beberam de muita coisa que deu certo lá em Friends. A própria How I Met Your Mother conseguiu pegar uma base ali e fez da sua própria forma. E várias outras séries também foram fazendo isso. Assim como Friends bebeu de fontes que vieram antes dela também. Mas tem esse marco, assim, séries antes de Friends e depois de Friends. Eu falei que eu prefiro o Ted e o Ross. Vocês têm alguém também? Cara, em How I Met Your Mother eu acho que eu prefiro o Barney. Eu gosto muito dos trejeitos dele, ele tem todos os defeitos e tal, mas eu amo muito. Ele é demais, cara. Em Friends eu acho que o meu favorito é o Joey, porque eu acho que o Joey, ele traduz a série Friends. Ele é o único personagem que eu já cacei. Todas as vezes que eu assisto eu procuro um defeito dele, uma mancada que ele deu com um amigo, e não tem. Ele é o amigo mais leal que tem, ele faz de tudo por todo mundo, e o mais inocente também, né? O mais ingênuo, em vários modos. Mas ele é um cara que tá sempre disposto por todo mundo. Quando ele se apaixona pela Rachel, ele se preocupa com o que o Ross vai pensar. Então tem todos uns negócios assim que os outros amigos sempre deram alguma mancada em algum momento. O Joey, eu não lembro de nenhuma mancada dele. Então ele é o meu favorito porque ele traduz o que é ser um amigo de verdade. Não que amigo tenha que ser infalível, mas eu gosto dessa lealdade que ele tem. O meu, em How I Met Your Mother, eu acho que eu vou ficar com Barney mesmo, né? E em Friends eu vou ficar com Chandler. Eu gosto muito do arco de desenvolvimento do Chandler. Muito a bom. maneira como o Chandler começa na série e a maneira como ele termina. Sim, muito bom. Eu acho que ele é o segundo arco que mais amadurece, assim. Que só perde para o da Rachel, que eu acho que para mim é excelente. E vocês acham que o Joey, de fato, ele merecia ter outro arco? Ou vocês acham que, sei lá, mesmo se você desconsiderar a série Joey, foi o suficiente? Não, cara, terminar como ele terminou, não. Eu acho que ele tinha que ter terminado, tipo, ter conseguido um grande trabalho, sabe? Um grande filme, um blockbuster, assim, sabe? Um nome na calçada da fama. E um par negócio romântico, grande, não? assim, não necessariamente. Tá. Eu acho que ele poderia ele evoluiu, romanticamente falando, assim, de relacionamentos, ele evoluiu o que tinha que evoluir. Ele se apaixonou pela Rachel, ele se mostrou que ele pode se comprometer com alguém. Então acho que para mim... E ele não tava sofrendo por isso também. Exatamente. Ele não é um cara que se sente sozinho, que tem essa necessidade. Putz, cara, eu não sei, acho que eu tenho minhas dúvidas, hein? Você acha? Eu revi alguns episódios, algumas temporadas assim, ao longo dos últimos meses, e ele dá várias indiretas de que ele não quer mais ser esse lobo solitário. Que ele gosta assim, da vida de solteiro e tal, mas eu acho que ele realmente gosta de ter alguém. E eu acho que ele, não sei, não que ele precisaria ter isso para a série ser boa para ele, mas ao mesmo tempo, eu não sei, acho que tem outra coisa também que me incomoda um pouco no Joey, é que realmente tornaram ele muito burro com o passar das temporadas. Ah, sim. Cara, a última temporada, não sei, mas tem momentos assim que você acha que, eu não sei, mas que tornaram ele como se fosse uma criança, sabe? Um negócio meio esquisito, assim. Na última temporada fica muito caricato essa burrice dele. Isso. Essa Fica é a palavra. muito mesmo. Eles exploram demais, assim, acho que passou um pouco do ponto, de fato. Mas isso comum acontecer em vários seriados. Sim. The Big Bang Theory, por exemplo, né? Aconteceu algo parecido com aquele cara da loja de quadrinhos. Com o Stuart, né? Isso, que ele começou sendo um cara até que interessante, um cara que, tipo, pegou a mulher que era o par romântico do protagonista, né? Mas depois ele foi transformado num fracassado, né? Num fracassado no sentido de, tipo, ele passa essa impressão mesmo, eu sou um fracassado, eu sou um cara que ninguém se importa comigo, né? E isso foi uma coisa que aconteceu gradualmente na série. Então, mas eu só discordo de uma coisa, que as pessoas costumam muito falar que o Joey foi ficando mais burro ao longo da série. E, cara, se reassistir com esses olhos as primeiras temporadas, você vai ver que ele sempre foi burro. Em alguns aspectos, né? Em aspectos mais intelectuais, ele sempre foi burro. Mas nas duas últimas temporadas, de fato, fica mais caricato isso. Mas eu não acho que ele fica mais burro. Fica mais escancarado, assim. No começo é mais sutil essa burrice dele. Eu acho que pode ser. Eu não sei se é uma questão de ser mais desleixado e tal, mas é que especialmente nas duas últimas, tem umas coisas que você fala, cara, eu não consigo acreditar, mesmo que seja uma série de, entre aspas, né, sei lá, de fantasia e tal, que um cara com seus 40 anos seja tão idiota assim, sabe? Em alguns momentos, cara, não dá pra, não sei. Não, tem umas coisas que passa, mas tem umas coisas que realmente, tipo, ele não, sei lá... Ele aprendendo francês ali. Aquele do francês é muito forçado. Realmente. Ele falar que ele tá ouvindo a mesma coisa, não tem como. Não tem. Um bom exemplo. Eu acho que ele passa essa coisa dele, até dele ser um lobo solitário, enfim, né? Teve todo aquele lance dele com a Rachel, que pelo que eu sei, foi uma coisa que
geral detestou. Não sei, talvez tenha um ou outro que defenda aquele casal, né? Mas eu vi que foi uma coisa que os fãs detestaram e que causou uma certa pressão nos criadores da série a ponto deles querer mudar aquilo, né? Sim. Eu acho que teve uma importância da opinião dos fãs nesse caso, né? Eu não sei o que rolou nessa relação que eles construíram, porque não é só o fato... Porque tem muita gente que defende que o fato da Rachel ela combina mais com o Ross e o Joey meio que interfere nisso. Mas se a gente pegar em How I Met Your Mother, o Barney ficou com a Robin e foi super bem construído. Tem gente que até que prefere eles dois do que o Ted com a Robin. Mas em Friends não rolou, cara. Não tem... Tipo, eu gosto muito quando o Joey tá apaixonado pela Rachel, a primeira vez. E eu gosto quando a Rachel começa a olhar pra ele com olhos diferentes. Mas quando eles ficam juntos finalmente, não funciona. Não teve química. Não teve nenhuma química. E tanto que a experiência foi tão frustrante que o negócio terminou de um jeito que a gente nem percebe. Eu, particularmente, eu nem percebi que de fato tinha acabado. Sabe? Eu pensei que ia ter algum. Acaba de uma hora para outra e parece que isso foi o suficiente para o Joey perceber. Não, na verdade eu acho que eu prefiro ser um lobo solitário mesmo, eu funciono melhor assim. Ele é basicamente o que não deu certo com o Barney. Porque quando o Barney terminou com a Robin, ele fala, eu não funciono para ficar com ninguém. Só que, e aí ele caiu na gandaia, só que depois ele teve que segurar a onda porque ele teve uma filha. E o Joel é como se ele... Foi a mesma coisa, só que ele não teve uma filha para segurar a onda. O que é esquisito é porque, assim, é um romance que começa meio que do nada e ele termina absolutamente do nada. Sim. É meio que assim, no episódio seguinte, o Joey já não tá mais apaixonado pela Rachel. E eles agem como se fossem grandes amigos e tal. E na série dele que ele vai justificar, olha, eu mudei de cidade porque eu não aguentava mais ver o meu amigo junto com ela, porque eu amei ela e tal. Mas assim, cara, sei lá... Eu não compro essa ideia, esse casal para mim foi muito esquisito, realmente a sensação que passa é que tentaram encher linguiça ali, porque, né, vamos fazer a série continuar, mas eu acho que se tem uma parte em Friends que eu meio que pulo, eu acho que é essa. E essa série, ela não existe, pelo amor de Deus. Nossa senhora. É engraçado que tem uma piada em The Good Places exatamente sobre esse momento, né? É muito bom. O personagem principal fala, tô sem ideias, eu tô me sentindo Friends na 10ª temporada, tentando forçar o Joey e a Rachel a ficar juntos. Porque nossa, tipo isso, aquele sabe? primeiro episódio que eles vão pro hotel lá, nossa, o que é aquilo lá, cara? Sim. É esse episódio, não é? Eu acho que, assim, o motivo de Ross e Rachel dar tão certo é porque no especial a gente descobre que havia uma química na vida real entre eles. Sim, eu acho que isso ajudou muito. E com Joel e Rachel, provavelmente não tinha isso. Então, é um arco problemático. E sim, isso aí foi no... Na verdade, essa parte que você tá falando, Victor, se eu não me engano, é no final da 9ª pro começo da 10ª. Acho que é o comecinho da 10ª mesmo. Eles vão para Barbados lá no final da 9ª, porque o Ross tá dando um discurso lá numa palestra. E aí lá eles acabam ficando a primeira vez, e aí eles voltam no começo da 10ª temporada para Nova York, e aí eles, no primeiro episódio, eles estão voltando, que eles ainda estão em Barbados, estão voltando. No segundo, no final do primeiro o Ross descobre, aí no segundo eles estão tentando ali convencer o Ross. No terceiro é quando eles estão tentando transar entre eles e não estão conseguindo, porque não tá rolando ali, que eles são amigos há muito tempo. E aí, no final desse episódio, eles meio que decidem, tipo... Eles falam, a gente vai continuar tentando até conseguir, ou então a gente vai se tornar aquele casal que nunca transa. E aí eles ficam meio que se olhando e tal, aí falam, eu te amo, num tom mais carinhoso de amigos ali, e nunca mais tocam no assunto. E isso, tipo, no terceiro episódio. Então eles passam mais 14 episódios, como se nada tivesse acontecido, pra só depois o Joey falar sobre isso. Não, na verdade, em algum momento... em alguns desses episódios aconteceu uma menção, né? Tipo, a Rachel falou, não, quando o Joel terminou comigo, isso na frente do Joel. Sim. No dia seguinte ele tava saindo com uma outra menina. Ela falou, na verdade, assim. ela fala que o Joel ele tá querendo ficar com uma amiga da Phoebe, aí ela não quer, fala que ele é imaturo, que ele nunca liga pra outra, não sei o que. Ele fala, não, eu mudei. A Rachel fala, não, é verdade. Ele todo o tempo que ele ficou comigo, ele não saiu com mais ninguém. Há uma semana que ele esteve comigo, ele foi fiel. Eles ficaram juntos só esse tempo. Foi essa a menção que ela faz, assim. Depois disso nunca mais. Mas enfim, é porque eu acho que realmente foi uma coisa que deu tão errado, caiu tanto no desagrado dos fãs, que os produtores quiseram simplesmente esquecer isso. Falar, tipo, olha, gente, não aconteceu, é delírio, deixa quieto. Apesar de narrativamente a gente assistindo ser ruim, isso acabar do nada,
Mas eu acho que foi muito inteligente dos criadores, tipo, ver que os fãs não aceitarem e acabar logo com isso do que ficar forçando. Então, e Agora, os em compensação, produtores de Friends, eles são muito ativos em ouvir os fãs. Sim. Porque, por exemplo, o casal Chandler e Mônica, o plano inicial não era que esse casal ia durar. Uhum. Era uma coisa temporária, mas deu tão certo. Tipo, quando os fãs. Porque a sitcom ela é gravada com plateia, né? Sim. Quando os fãs viram pela primeira vez o Chandler junto da Mônica, a galera ficou enlouquecida. Então eles decidiram, tipo, vamos ver no que dá isso aí, né? E aí mantiveram até o final. Sim. Maior isso que eu ia acerto. falar, assim, tipo, em compensação, o casal da Mônica e do Chandler tipo, deu tão certo que não só eles foram se encaixando cada vez mais ao longo das temporadas, mas quando você pergunta para várias pessoas qual que é o casal definitivo de Friends, elas vão falar esse. Elas não vão falar de Ross e Rachel. E talvez elas tenham razão, não sei. Sim. É porque eu acho que foi um casal mais duradouro. Porque se a gente parar pra pensar, o Ross começou a namorar a Rachel na segunda temporada. Terminaram na terceira. Sim. E depois disso, eles não eles voltaram a namorar um tempinho ali depois do final da terceira pra quarta, acabaram rapidão, né? Isso. Mas, tipo, depois disso, eles não tiveram mais um relacionamento. O que havia mesmo era um ciúminho de um de outro, mas, tipo, eles em nenhum momento. Aí eles tiveram aquela ficada que a Rachel engravidou e só. Isso. A vez que eles se casaram lá por acidente, Las né? Vegas. Mas assim, tipo, não é como se eles. Não é Lana Lang e Clark Kent em Smallville. Se vocês já assistiram Smallville, vocês vão saber do que eu tô falando. Não peguei a referência, não assisti. Eu peguei um pouco. Uma falha no meu caráter. Eu peguei um pouco. Você não tá perdendo nada, Luke. Porque na Lana Lang e Clark Kent em Smallville era isso. Termina, volta, termina, volta, termina, volta. Foi por 7 temporadas. Nossa. Né? Então imagina tudo que dá na cabeça do fã isso aí. E com o Rachel não, eles ficaram, tipo, depois que eles terminaram, basicamente só teve essas escapadas, mas não teve mais nada. Eles foram ficar junto no final da temporada. Sim. E no caso de Chandler e Mônica, desde que eles começaram a ficar juntos, foi feita uma construção e foi dali até o final da série. Uhum. A relação deles sempre construída, eles namorando escondidos, depois eles revelando pros amigos aos poucos, aí eles indo morar junto, depois se casando, depois a jornada pros filhos. Isso aí foi até o final da série. É uma construção de relacionamento muito bonita deles. Exato, e que duradoura. Por isso que eu acho que muita gente se apega a ela. Esse casal, eu espero não estar errado, né? Mas foi o que popularizou aquela mania que hoje em dia a gente tem muito de shippar casal e juntar os nomes. Né? Porque tem um momento ali que quando o Chandler vai morar com a Mônica, ele começa a limpar a casa, o Ross chega e fala, nossa, realmente, quando as pessoas se casam, elas ficam muito parecidas, né, Mondler? E aí, tipo, pegou esse nome pra esse casal, e daí pra frente a gente tem esse costume de juntar os nomes de casal pra shippar. Eu acho meio merda isso aí, mas tudo bem. Eu concordo, eu tenho fases. Tem vezes que eu faço, tem vezes que eu fico meio, né, uma vergonha ali de quando os jovens fazem, mas vai e volta. Mas de fato isso se popularizou depois. Friends tem muita coisa que eles fizeram ali a primeira vez e popularizou depois. Sim. Mas eu vou te falar, cara, eu não sei a opinião de vocês, mas eu não desgosto de Ross e Rachel. Eu realmente gosto bastante desse casal, cara. Cara, eu não só gosto, como eu me identifico. Eu já contei isso umas vezes no meu canal, mas a história com a minha esposa tem umas semelhanças. A gente se conheceu, aí a gente teve um crush ali um no outro e tal, a gente acabou ficando, aí se afastou, porque eu comecei a namorar com outra, ela começou a namorar com outro, a gente tentou ficar de novo. Quando eu terminei, a gente tentou ficar de novo, aí não deu certo, aí separou de novo, aí a gente continuou a amizade, e aí em determinado momento a gente voltou a ficar de novo. Então, tipo, tem uma semelhança ali, sabe? E aí tem umas coisas meio não tão legais assim, tem umas mancadas minhas também, que são maiores até do que as do Ross. Mas aí teve o perdão dela, umas novas chances, a gente foi tentando. Então eu me identifico muito com a história deles dois. Eu acho que eu também não odeio. Por mais que tipo, eu reprove algumas atitudes de ambos, porque eu acho que quando eles terminaram, ambos erraram ali, né? Uhum. Mas assim, eu torci por eles até o final da série. E tipo, quando chegou ao final da série eles ficaram juntos, eu fiquei satisfeito. É porque, assim, gente, tem muita gente que cresce à base de filme da Disney, né? E nada contra, adoro os filmes da Disney, né? Mas o que acontece? O filme da Disney, a pessoa tá lá, Bela Adormecida. A menina nunca viu o cara na vida, mas tipo, o cara foi lá, deu um beijo apaixonado e acordou ela.
né? E aí dali eles viveram felizes para sempre. E a gente sabe que tanto a vida real, como, por exemplo, algumas ficções mais adultas, não funciona desse jeito, Sim, né? exatamente. Então, você precisa ter um momento de baixa e um momento de alta. Tanto é que no especial de Friends, os produtores da série, eles respondem a pergunta que muitos fãs fazem. Por que Friends não tem continuação? Não sei se alguém pede continuação de Friends, mas eles falam, pô, se a gente for criar uma continuação de Friends, a gente vai ter que criar novos problemas para aqueles personagens. E a série acabou resolvendo todos os problemas deles no final. Então imagina só, vamos ter que de novo criar um atrito entre Ross e Rachel. Não, deixa os caras, depois de tanta treta, deixa eles serem felizes para sempre. Mas não só isso também, acho que a gente entra num problema num problema meio existencialista do ser humano, que é o problema com a finitude. A gente não consegue ver o fim das coisas, cara, pelo amor de Deus. Sim. Deixa Friends acabar, acabou a série. Cara, eu sou muito a favor disso, muito a favor. Eu também. Do quê? Eu não quero uma nova temporada. A série tem um final, não só de Friends, de várias. Tipo, de várias. Acabou, mano. Teve um final bom, para de querer que a série volta, sabe? Exato, e se você quer, de novo, Friends, reveja a série. E se você quer Sim. ver séries meio parecidas, tem How I Met Your Mother e tem tantas outras que vieram e vão vir ainda. Aceita que acabou, cara. Tipo, eu não quero ver um Ross com 65 anos pensando em plano de aposentadoria, cara. Eu não quero ver isso, entendeu? É justamente esse final meio Disney que o Alfredo falou, que eu acho que é o grande charme de séries assim, sabe? Que você termina, bate aquele vazio e você quer voltar, não sei, do começo. Porque é isso. Ver de novo. Exato. Cara, sabe que eu aceita, assim, tem coisas que eu aceitaria ver e tem coisas que eu gostaria de ver. Eu aceitaria um episódio especial de 1 hora ali, com os filhos deles, de repente, aí eles fazem uma pequena participação, mas a gente vê os filhos dele enfrentando algumas coisas. Tipo How I Met Your Father? How I Met Your Father. Não, How I Met Your Father não tanto porque são outros personagens. Eu digo, a gente ficar no mesmo universo das mesmas famílias, mas com novas gerações. Tipo o That's Night Show, que tem o neto dos personagens principais, ou Fuller House, também, que veio lá de 3 é Demais. Uma pegada assim eu aceitaria, mas não é nada que vai me fazer falta. Agora, um spin-off, cara, eu sonho, que seria muito legal, um spin-off da infância da Phoebe, por exemplo. De todas aquelas histórias malucas que ela conta, como é que foi? Eu acho que ia ter que pegar um tom mais dramático, porque não sei se daria pra tirar uma comédia dali. Mas, cara, seria muito legal ver tudo que ela passou, sabe? Mas mesmo assim também, tipo, não precisa, sabe? Aquele especial de Friends com os atores comentando, pra mim, poderia ter 10 horas daquilo ali, seria maravilhoso. Mas também voltar com os personagens, eu acho que não precisa, não. Tá bom. A gente teve um especial de Friends que, putz, dispensa comentários, é muito bom, né? O Luke assistiu, o Vitor também assistiu? Claro, pô. Então, perfeito. O que vocês acham de um especial daquele, só que de How I Met Your Mother? Eu acho que já passou da hora de ter. Eu sou tão fanático por Friends quanto qualquer um aqui, mas eu fiquei levemente decepcionado. Eu não sei vocês. Sério? Mas assim, eu não esperava que tivesse aqueles joguinhos, sabe? Aquela coisa meio dinâmica, assim, do Faustão e tal. Eu não sei, eu achei que fosse seguir uma parada um pouco mais dramática. Eu não sei, acho que eu gostaria que focassem em episódios, sabe? Às vezes se fosse uma temporada de documentário. Não sei, acho que uns 3 episódios de 40 minutos, mais ou menos. Mas assim, eu gostei demais e eu quero muito ver o elenco de How I Met Your Mother, porque o Josh Radnor, ele é um cara que vem dando entrevistas ao longo das décadas, assim, né, dos anos, aliás, onde ele fala que ele tem alguns problemas com o Ted Mosby, que ele não quer ser conhecido só como Ted Mosby. Recentemente ele escreveu uma newsletter onde ele fala que ele meio que aceitou esse passado e que hoje ele é grato a isso, não sei o quê. Eu queria ver se eles mudaram de opinião com relação ao final, não que eles tenham odiado, mas eles falaram que ia ser polêmico, não sei o quê. Eu quero ver se eles defendem ainda, mas eu realmente não queria que fosse só, tipo, joguinhos e desfiles, sabe, coisinhas assim. Eu realmente queria que fosse algo mais acho que mais dramático mesmo. Tipo o que foi o de Harry Potter. Exato. Cara, eu gostei muito do de Friends. A única crítica que eu tenho é que foi muito curto. Eu acho que talvez isso que tenha estragado um pouco, até nisso que você falou, porque tipo, tem 1 hora e pouco, acho que não chega nem 1h30, e tem muito joguinho, tem muita coisa, e acaba a parte dos comentários, deles conversando sobre, acaba ficando muito curta. Mas se fosse um negócio mais longo, se fosse uma série documental ali de, sei lá, 5 episódios, 3, 10, aí seria maravilhoso, porque teria muito mais coisa. E não é que foi só aquilo. Tem várias cenas que foram soltadas depois, no Instagram e em outros lugares, que foram cortadas desse especial. Mas teve várias outras coisas que eles conversaram também.
Então daria pra ter sido muito melhor do que foi, mas eu gostei muito, assim, do jeito que foi. E foi um especial que talvez tenha sido um pouco problemático pra gravar, que se vocês olharem, né, a plateia tá vazia. E por que tá vazia? Que foi gravado durante a pandemia. Pandemia, sim. E teve o problema também, tem muita gente que questionou do Matthew Perry, né, que ele tava meio grog, meio zoado, assim. Meio esquisitão, E achavam que era por causa da doença dele, ou por causa dos vícios dele. Só que, na verdade, era um dia que ele foi no dentista e ele tinha tomado anestesia, por isso que ele tava meio... A boca dele tava meio mole até. Mas ele conta isso no livro dele. Tipo, não tinha nada demais acontecendo com ele. Inclusive, ele tá sóbrio há não sei quanto tempo já. E nesse episódio ele tava de boa, só que ele tinha um dentista marcado. A galera não ia conseguir remarcar a gravação. E ele falou, mano, eu não posso perder, não posso faltar nessa reunião. Sim. Porque foi a primeira vez que eles se reuniram publicamente, assim, num programa, os 6 de uma vez. Sempre faltava alguém. Ele falou, não posso faltar. E ele foi mesmo assim e fez o melhor que ele podia. Eu acho que, por exemplo, aquele especial que teve com a Oprah, lá em 2004 mesmo, né? Uhum. Que acabou. Depois do final. Eu acho que aquilo lá foi muito mais interessante, entendeu? Não só porque a Oprah, eu acho que é muito melhor entrevistadora e apresentadora do que o James, mas eu acho que era mais quieto, era mais silencioso, tinha mais espaço para falar, sabe? Não que eu não tenha gostado, de novo. Eu gostei bastante, mas eu achei que foi muito mais algo de auditório do que realmente documental, sabe? Sim. Eles quiseram, na verdade, fazer um recap de coisas, talvez, de detalhes nostálgicos, né? Então, por exemplo... Pareceu que era muito voltado pro Instagram, sabe? Tipo, essa coisa instagramável, assim. Sim. Era um fanservice, foi um grande fanservice. Foi. O Ross fazendo aquela gincana lá, que é a mesma gincana que teve na série, da troca de apartamento. O Joey desfile com as roupas. Todas essas coisas. Era mais tipo um monte de cenas de referências, né? Pra quem assistir a série falar, eu lembro disso daí que aconteceu em tal episódio. Foi mais pra isso mesmo. Não tinha muito aquela ideia de vamos contar curiosidades que aconteceram na época. Até teve uma coisa ou outra, mas foi bem pouco. Mas eu gostei, tipo, por exemplo, das releituras que eles fizeram de algumas cenas. Eu achei muito legal isso. Eles reunidos em volta da mesa, assim. Eu achei muito legal. Foi bem interessante. E também, tipo, o momento que a Janice aparece. Sim, muito bom também. Ela, inclusive, ela é muito amante de Friends, né, velho? Muito boas. E também foi um momento pra gente descobrir também aquilo que eu falei no começo do episódio, né? Que nem todos os atores, eles têm aquela mesma empolgação do fã de acompanhar a série do início ao fim. A gente, por exemplo, a atriz que faz a Phoebe, ela falou, olha, eu particularmente eu nunca assisti tudo. Sim. Né? Mas isso é bem normal, assim, eu vejo muito ator falando que não assiste assim, as coisas que eles fazem. O que eu sempre achei estranho, mas eu paro pra pensar, eu não assisto meus vídeos no canal também. Eu assisto assim, porque eu edito, né? Mas eu não assisto, eu não me assisto. Raramente. Porque a gente edita tanto, cara, que a gente vê o vídeo umas 5 vezes antes de ir pro ar. Depois você fala, puta, devia ter arrumado isso aqui. Não, o jeito que eu falei foi tal. É bem assim mesmo. Eu acho que pra eles é isso, porque tipo, eles não chegam lá, gravam e vai embora. Eles fazem leitura de mesa, releitura de mesa, aí faz ensaio, faz no outro dia ensaio. No dia principalmente sitcom, tem um vídeo que eu falo como as sitcoms são feitas, gravadas, e tipo, eles ficam mais de 6 horas gravando pra virar um episódio de 20 minutos. É muito cansativo, eles gravam várias vezes a mesma cena, então acho que eles ficam meio saturados também, né? Imagina você ter um trabalho, um trampo, né? E aí você passa o dia todo trabalhando. E aí você chega em casa, você quer fazer qualquer coisa que não remeta ao seu trabalho. Sim, total. Então é muito compreensível. Eu converso muito com dubladores aqui, né? E muitas vezes, isso é uma questão que às vezes pega a galera de surpresa, né? Que a galera fica surpresa, mas como assim? É seu trabalho mais famoso e você não conhece? Né? Cara, o dublador é um cara que ele entra no estúdio, ele faz um personagem, depois no mesmo dia ele sai e faz outro personagem completamente diferente, ele faz 10 personagens no mesmo dia. Né? Ele não tem, se ele fosse aprofundar em tudo que ele faz, ele não vai mais viver a vida dele. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no programa pra gente bater esse papo aqui sobre essas duas séries. Eu acho que foi um encontro bem satisfatório aqui, ficou bem legal. E vou deixar agora o microfone livre para vocês fazerem a divulgação de vocês, onde a galera pode encontrar vocês nas redes sociais, onde a galera pode acessar o trabalho. Vamos começar aqui. Luke, por favor, faça as honras.
Bom, galera, primeiro, Alfredo, obrigado pela presença, pelo convite, na verdade, de voltar aqui no podcast, falar de Friends e How I Met Your Mother. São 2 séries que eu amo. Tem até aquela trend nas redes sociais, né? Tipo, o que você conseguiria falar por hora sem se preparar? E pra mim é isso, é Friends e How I Met Your Mother. São 2 séries que eu posso continuar a gente conversando várias coisas aqui sem nenhum tipo de preparação. Então, obrigado pelo convite, é sempre muito gostoso. Foi muito bom conversar, entre aspas, pessoalmente com o Vitor também. Espero que a gente consiga fazer mais coisas juntos também sobre essas 2 séries. Por favor. E agradeço também todo mundo que ouviu aqui o episódio. Quem quiser me encontrar, eu tô principalmente no YouTube, né? No canal Minha Vida é uma Série, mas também tô no Instagram, que também é Minha Vida é uma Série. Tô no TikTok também, que nada mais é do que um repost de Reels do Instagram. E tô no Twitter também. No Twitter é o único lugar que é mais pessoal meu, tá? O Luke Smith, não tá nem o nome do canal. Porque lá eu falo de tudo, eu opino sobre tudo, falo sobre qualquer coisa e sobre série também. Mas se tiver que escolher um lugar pra me seguir, vai no YouTube ou no Instagram, que você usa mais aí. Que lá eu não falo só de Friends e How I Met Your Mother, tem várias outras séries que eu falo também. Beleza, e sempre bem-vindo pra voltar. Vitor? De novo, foi um puta prazer estar aqui, adoro conversar com vocês. E eu sinto a mesma coisa também, essa honra de conversar aqui com o Luke pessoalmente. Não vejo a hora de fazer uns projetos com ele, porque acho que a galera vai gostar bastante, acho que a gente vai gostar bastante. E é isso aí, cara, eu acho que eu fiquei muito conhecido por falar de How I Met Your Mother, mas eu sou um fã incondicional de Friends e também do audiovisual como um todo. Se vocês puderem me seguir nas redes sociais, é @VitorVasp, com P no final. No YouTube também, é só Vitor Vaz, e é isso, cara, eu adoro falar sobre essas coisas, acho que tem muito mais coisa do que só uma série de comédia, é o slogan, digamos assim, do meu canal, né, falando sobre as pequenas coisas com grandes significados, porque eu acho que é isso que realmente importa, né, no fim do dia, e o quanto que essas obras conversam com a gente, e ter um espaço para falar disso com pessoas incríveis e tal, e dar voz para pequenos produtores de conteúdo, né, como eu me sinto, então é sempre demais, agradeço demais o convite, não vejo a hora de voltar. E é isso aí, gente. É isso aí, galera. Vocês que nos escutaram até aqui, cliquem no botão de seguir aí do Spotify. Vamos ajudar a gente a continuar crescendo. Também estamos aí no YouTube, né? Começamos há pouco tempo, então deixem a sua curtida, a sua inscrição. Vamos ajudar a gente a crescer nessa plataforma. Vocês encheram tanto o saco para eu ir para lá, então, por favor, dá um apoio lá também. Eu espero muito ver vocês novamente na próxima edição do Spider-Cast. Até lá! Você escutou Spider-Cast, o podcast de cultura geek.